Então, apresentando aqui minha primeira participação no podcast do Instituto Liderança e Liberdade. Estou junto aqui com o Robert e com o Jason, também vamos se apresentar. A gente vai falar um pouco sobre dinheiro e liberdade, né? Como que o dinheiro influencia, os tipos de dinheiro influenciam na nossa vida, na nossa liberdade e quão importante é ter controle sobre o dinheiro. E até por isso que os governos acabam tomando esse controle da gente e a gente precisa utilizar de vários meios e diversos dinheiros diferentes que já existiram ao longo da história para a gente conseguir se proteger e ter mais liberdade na nossa vida. Isso mesmo, bom, muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei o horário que você vai estar assistindo esse podcast, mas meu nome é Robert, sou associado do Instituto e vai ser uma honra estar aqui dividindo a mesa com esses dois feras para a gente falar sobre dinheiro e liberdade. Beleza, boa noite também, pessoal, eu sou o Jason, sou membro do Instituto também, vamos tentar falar aqui sobre dinheiro, Bitcoin, metais e tecnologia, né? Porque tem a ver também com esses assuntos. E eu acho que vai ser bem interessante, bem legal a conversa aí. Vamos lá. Isso aí. Acho que, para começar, é importante talvez dar um pouco de contexto histórico, né? Do que é dinheiro, o que já foi usado como dinheiro. Porque tem muitas histórias, né? Dinheiro já foi usado concha, sal, açúcar. E acabou que lá, muito antigamente, já mais de 5.000 anos, lá no Egito Antigo, Mesopotâmia, eles já usavam bastante prata, principalmente a prata. O ouro ainda não era utilizado tanto, porque como era muito escasso, era meio difícil de usar o ouro como dinheiro. Ele era utilizado mais como uma reserva para ter guardado e não como dinheiro de uso para a população. Mas ele era utilizado na questão da igreja, era considerado um metal, né, um metal religioso, um metal com poder. E a prata era utilizada mais como dinheiro junto com o cobre. E ao longo dos anos, isso se manteve muito próximo e até 150 anos atrás foi basicamente sempre isso. Alguns lugares diferentes usavam sal, usavam concha, porque às vezes talvez não tivesse metais ou, dependendo do contexto, né, poderia precisar de comida. A comida era o dinheiro mais importante do que os metais, ou armas, ou facas, enfim. Mas ao longo dos últimos 111 anos, principalmente, a gente teve aí uma destruição do dinheiro por causa do Estado, principalmente por causa do Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos. E a gente tem agora muito mais ferramentas para se proteger, só que eles têm muito mais ferramentas para nos atacar. Então, se a gente não usar essas ferramentas que a gente tem hoje, a gente vai ser obliterado pelo Estado. Eles vão tomar tudo por meio da inflação, né? O real aí, quanto é que era em relação ao dólar quando lançou, era $1. Hoje já está a 6, chegou a 6,30, agora está 5,70. Mas quando a gente está falando, talvez quando eu estiver assistindo já não esteja mais nisso aí. E eu gosto muito de metais preciosos, já tenho um pouco de cripto, mas eu acredito mais nos metais. O Jason aqui é um especialista em Bitcoin já há mais de 10 anos. Sim. Então eu vou falar um pouco de metais, pode falar um pouco também sobre Bitcoin. O Robert fala um pouco dos dois e a gente vai nesse papo aí. Beleza. Sobre essa questão do dinheiro, pegando o teu gancho aí, quando a gente conversa com as pessoas que não têm tanto interesse no assunto, né, o cidadão comum, a maioria do pessoal acha que o dinheiro é uma coisa emitida pelo governo, ali é uma coisa sólida e que tem uma robustez, né, lastreada em metal precioso ou em alguma reserva que o governo tem de alguma coisa bem valorosa, né. E quando a gente fala que, na verdade, o lastro não existe há bastante tempo, né? A gente estava até conversando antes aqui, 50 anos, né? Tu falou? Esse ano vai fazer 54 anos. 15 de agosto de 1971. Então, isso foi quando foi rompido o lastro lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, o lastro final, né? E aqui no Brasil, então, a gente, né, não tinha lastro. Eu sou da década de 80, então eu peguei na minha infância a época de hiperinflação. A gente lembra, boa, né? Boa, né? A gente lembra de coisas bizarras que a gente falar agora, assim, o pessoal acha que é loucura, né? Por exemplo, se for procurar no YouTube, vai achar lá comerciais antigos falando, um microsystem, que era uma coisa top da época, né? Um aparelho que reproduzia som de fita cassete, que eu acho que ninguém nem sabe mais o que é isso. CD e rádio, etc. Então tinha lá, preço à vista, 1.000 cruzeiros. Ou em 2 vezes, a primeira parcela daqui a 30 dias, 1.000 cruzeiros também, e a segunda de 1.000 cruzeiros.
Então se eu pagar a prazo vai dar 2.000 cruzeiros e a vista 1.000 cruzeiros. Talvez assim, se a gente for pegar por essa lógica que você está falando, talvez nos anos 80, muitas das pessoas que estão nos assistindo talvez fiquem até um pouco confuso. Mas se tiver com dúvida, basta olhar para nossos vizinhos. A Argentina teve um momento como esse, a Venezuela tá tendo um momento como esse, então é só olhar para eles. Foi isso que aconteceu no Brasil há 30, 40 anos atrás e que nada impede que possa acontecer de novo, né? As moedas fiduciárias, né, que são moedas sem nenhum tipo de lastro, acontece, tem até, eu não sei quem que falou isso, mas tem um ditado, acho que foi até Voltaire, que elas sempre voltam pro valor intrínseco delas, que é zero. Então, a tendência de toda a moeda fiduciária e todas as moedas fiduciárias, fora meia dúzia que tem hoje, todas elas já morreram, né? Deve ter 100 vezes, 1000 vezes mais moedas que já morreram do que estão vivas. E normalmente o tempo que elas duram é 200, 250 anos no máximo, e a gente já está vivendo um experimento aí com o dólar, que já está andando há bastante tempo, mas claro, o dólar lá atrás, ele era com lastro em ouro, tanto que inclusive na Constituição dos Estados Unidos está lá escrito, até hoje inclusive, que é proibido para os estados usar qualquer coisa fora ouro e prata como dinheiro. Acho que é artigo 10 da Constituição dos Estados Unidos, que eles só podem usar prata e ouro como dinheiro, os estados. Mas daí, o que eles inventaram? O Banco Central dos Estados Unidos, que na verdade ele é um banco central, mas ele não é do governo, ele é um banco privado, porque se ele fosse do governo ele seria inconstitucional. Então alguns banqueiros lá se encontraram na ilha de Jekyll Island em 1913 e decidiram fazer um banco central que nada mais é do que um cartel de bancos que imprime dinheiro do nada. E hoje é mais fácil ainda, né? Porque não precisa nem imprimir, não tem nem que pagar mais o papel. No ano de 2022, se não estou enganado, ainda na gestão do antigo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele, na época, em termos de um mês, mais ou menos, ele conseguiu imprimir 20% da produção de dólar do mundo inteiro. Da história. Da história. Tipo assim, é absurdo. Talvez o americano em si não sinta tanto, proporcionalmente, é claro. Por quê? Porque o dólar, querendo ou não, ele é uma moeda mundial. Então, todo mundo quer o dólar. Existe demanda pelo dólar. Só que a grande questão vai ser sempre assim? Porque o dólar hoje ele não virou tão somente uma moeda como meio de troca, né? Porque o dinheiro é isso, né? Talvez até faltou a gente falar, mas a moeda, ela basicamente é isso. É um meio de troca, de você querer comprar essa xícara e eu tenho uma moeda, um meio de troca, e eu dou essa moeda pra pessoa e ela me dá essa xícara. Então é isso, né? Um meio de troca. Senão eu entraria naquela coisa de, tipo, eu quero comprar essa caneca aqui, mas eu vendo microfone, mas tu não quer microfone, como é que eu vou comprar a caneca de ti se não quer o microfone? Então a gente tem meio que um lugar ali que é o meio termo, é o dinheiro pra gente conseguir simplificar essas trocas, e até por isso que lá atrás foi visto que, principalmente prata e ouro, era um dinheiro melhor. Porque era uma coisa simples, né? Tem ali uma moeda, não estraga, não tem muita diferença, prata é prata, não tem uma prata, essa prata aqui vale mais que a outra, esse ouro vale mais que a outra. Não, é ouro, é ouro. Alguns podem ter algum valor numismático, né? De colecionável e tudo mais. Sim. Mas em geral, ouro é ouro, prata é prata, assim como um Bitcoin é um Bitcoin. Então não tem problema. Na verdade, o Bitcoin ainda tem algumas questões de, por exemplo, se eu for receber um Bitcoin de um grupo aí meio lá da terrorista, uma coisa assim, aí tem problemas, né? Eu recebo, aquele Bitcoin era diferente do outro. Então, a mesma coisa se eu for receber, sei lá, uma barra de ouro que veio de um roubo, vou ter que derreter essa barra aí e fazer alguma coisa, senão vai dar problema. Mas, exatamente, o dinheiro é esse meio de troca. E entrando um pouco na questão que comentou do dólar, o dólar hoje em dia, na verdade, o lastro dele é a dívida. O dólar em si, ele é dívida. Então, quando se cria dólares hoje em dia, é um pouco complexo isso. Até pessoas do mercado financeiro, às vezes, não sabem como é que funciona a criação de dinheiro. Que, na verdade, não é necessariamente só o Banco Central que cria dinheiro. Os próprios bancos criam dinheiro. Porque se eu, por exemplo, vou comprar uma casa e eu quero pegar um empréstimo, eu vou chegar lá no banco e dizer, eu quero comprar essa casa. Aí ele vai dizer, beleza, então tu vai ter que me dar uma entrada aqui de 20%, aí tu dá essa entrada de 20% e ele simplesmente bota na tua conta ali o valor inteiro para comprar a casa, né? Ele paga lá na outra ponta a casa. Mas na verdade ele não tá pegando um dinheiro que ele tem e dando para a ponta final. Ele cria dinheiro lá e aí na hora que aquela dívida for paga de volta, esse dinheiro some. Na verdade esse dinheiro some. Só que o problema é que tem o juro.
Então, imagina que só nós três aqui somos a economia do mundo. Aí eu empresto 100 dólares R$100 pro Robert e ele tem que me pagar 10% de juro. Aí vai lá e gasta na tua lojinha, aí tu gasta, vai girando esses mesmos 100 dólares, só que depois de um ano ele tem que me pagar 110. Só que eu que criei só 100 dólares, não tem 110. Como que ele vai pagar uma dívida de 110 dólares se só existe 100 dólares? É impossível. Então o valor do dólar ia para infinito. Aí para resolver isso, a gente tem o Banco Central, que cria mais dólares, mais dívida, para conseguir pagar outra dívida. Então é sempre uma bola de neve de dívida que vai sendo criada, porque não tem laço nenhum e tem que pagar um juro que tem que vir de algum lugar, que também é dívida. Então é um problema. Pegando até esse, porque assim, o dólar ele virou um modelo de guerra, assim, até, né? Ele é uma arma de guerra, essa é a realidade. E aí, quando você pensa na questão da moeda, da confiança, eu tô lendo um livro muito, muito grande, muito legal, mas bem técnico até, que é do Ludwig von Mises, Ação Humana, e ele fala sobre isso. Ele tava falando sobre quem criou o dinheiro. Foi o Estado? Foi o indivíduo? E ele é muito claro, quem criou o dinheiro foi o próprio mercado, foi a própria sociedade, foi o próprio indivíduo. Então, de certa maneira, nós não precisamos de um banco central, nós não precisamos de um governo para criar dinheiro para a gente, para criar esse meio de troca, porque antes de existir até a própria moeda, existia o escambo. Então, as pessoas elas conseguiam transicionar, elas davam um jeito. Então, o indivíduo, por isso até puxando para o tema da liberdade, o indivíduo ele tem que ter essa liberdade de escolha, né? Então, o dólar hoje ela é esse ativo de quase como se fosse uma arma mesmo, uma arma tecnológica, que é muito bem usado, por sinal, mas que... Tirando 2022, acho que aquele ali foi um tiro no pé. As sanções ali foi um pouco complicado, né? A galera começou a vender, não querer mais comprar dívida, porque o que aconteceu com a Rússia, mas e se eu falar alguma coisa que eles não gostam, será que vai acontecer comigo? Então, o dólar é muito importante na questão das sanções, porque hoje em dia, se não tem acesso ao SWIFT, não consigo importar nada, não consigo exportar nada, não consigo fazer, não consigo fazer nenhum tipo de transação. Fica uma economia totalmente fechada, sem conexão com o mundo inteiro. E às vezes, aqui no Brasil, a gente não sabe produzir chip. Então, se a gente não importar o chip, a gente não tem computador, não tem telefone, não tem nada. Vai ficar lá usando um telefone da Multilaser, daqui a pouco vão ter que inventar um telefone brasileiro. Aí vai ser meio complicado. Então, acho que até entrando na parte da liberdade... Quando o dólar foi criado, na verdade, quando os Estados Unidos declarou a independência, não tinha na Constituição o que era um dólar. Porque quando eles criaram, quando foi a independência dos Estados Unidos, em 1776, eles usavam principalmente o dólar espanhol, que a Espanha era o país mais forte nessa época do mundo. E que o dólar deles era mais forte até. Exatamente. O dólar espanhol era 26,7 gramas de prata 900. Isso era... O dólar espanhol era literalmente isso. Todas as outras moedas do mundo eram baseadas nisso. Até eu tenho algumas moedas dessa época e dá para pesar elas. Todas elas têm no máximo 1 grama de diferença para mais ou para menos. Seja na Espanha, na Inglaterra, enfim, todos os lugares do mundo usavam isso. E aí eles chegaram e falaram, não, a moeda dos Estados Unidos é o dólar. Só que o dólar não tinha dizendo ali o que era um dólar. Aí eles, acho que foi uns 5 ou 6, menos de 10 anos depois da independência, que eles foram lá, não, o que é um dólar? A gente não sabe o que é um dólar. Não está escrito na Constituição, então pode mudar, né? Aí eles pegaram, se eu não me engano, 1.000 moedas, 1.000 dólares espanhol, pesaram eles e aí decidiram, esse é o peso. E aí tá lá o peso exatamente, quanto é que era em prata. E a proporção com o ouro era 15:1. Então era um peso em prata e aí divide por 15 o peso em ouro. E tá lá na Constituição até hoje. Eles não tiraram da Constituição isso. Então, na verdade, o que a gente chama de dólar não é o dólar. Porque na Constituição o dólar é aquele peso lá em metal. Exatamente. É uma nota do Banco Central, né? É uma nota do Banco Central que é um certificado de dívida que antigamente tinha o lastro em ouro, em que eu podia chegar lá e trocar por ouro. E aí, em 33, eles confiscaram o ouro da população e não podia mais. Só podia ter a nota. E aí depois que a gente comentou ali de 71, que os países lá de fora, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Alemanha, eles ainda podiam trocar os dólares deles por ouro. Mas daí em 71 eles fecharam totalmente, que na verdade foi o segundo calote dos Estados Unidos. O primeiro foi em 1933 e o segundo em 1971. Por causa da Primeira Guerra Mundial, né? Exatamente, porque o dinheiro deles era o ouro, o dólar era ouro. Então se eu falar agora, não, eu vou te dar metade do ouro, isso é um calote. Né? Sim. Eu te dei o mesmo número de dólares, mas o dólar não é mais o mesmo dólar. E até
talvez trazendo o Jason, tem a questão assim, talvez explicar qual que é a diferença então entre uma moeda que é lastreada em algo, no caso o ouro, e uma moeda fiat, né, fiduciária. Sim. O que eu estava até pensando enquanto vocês estavam falando, isso é a questão do lastro, eu acho que o pessoal aborda sob uma certa ótica que eu nunca vi exatamente abordar dessa forma como eu imagino, né? Primeiro assim, a moeda, por que surge o lastro, né? Por que a gente fala que o lastro é importante? Porque um pedaço de papel é um troço que não tem valor. Então, para que as pessoas tivessem confiança nesse pedaço de papel, por isso que é a moeda fiat, né? Fiat de fidúcia, né? De confiança. Para que as pessoas tivessem confiança, o emissor da moeda diz, beleza, eu te dou esse pedaço de papel, só que se você quiser, você pode vir aqui resgatar um peso correspondente em dólar, né? Então, era uma forma de fazer as pessoas confiarem no papel, porque se desse algum problema e ela quisesse mudar, resgatar o ouro dela, ela conseguiria, né? Então, esse seria o que a gente chama de lastro. E aí, eu estava falando de que os bancos geram dinheiro do nada. Hoje a gente já não tem lastro, né? Então, a gente tem lá a base monetária, né, dos países, que é o M0 lá, e tem os M's, né? O M0, M1, M2, etc. O banco, quando ele gera dinheiro, ele não tem lastro em metal ou em qualquer coisa física, e também não tem lastro nem contábil, né? Que aí tem a questão da corrida aos bancos. Se todo mundo for tentar sacar o dinheiro do banco, o banco não vai ter contabilmente, não é porque falta papel, é porque não existe saldo na conta. Porque o banco gera o dinheiro do nada, né? Então, a reserva... Não poderiam nem mandar um Pix. Eu tenho que falar pro Banco Central do Brasil, não, me manda um Pix aí que deu ruim. Então, eu acho que a reserva fracionária é uma falta de um segundo nível de lastro, né? E o lastro, eu acho que ele é importante, os economistas tratam sobre dois aspectos. O primeiro é que eu acho que ele surgiu, né, para que as pessoas tivessem confiança para passar a utilizar o papel. Só que hoje as pessoas elas usam o dinheiro como meio de troca, né? Não como reserva de valor, né? Vamos dizer assim. Então, para o dinheiro circular, ele precisa ser um bom meio de troca. Então, essa questão do lastro, ela não é mais tão importante para as pessoas. A pessoa não se importa se os R$1.000 que ela tem lá na conta dela tem um correspondente em ouro depositado para garantir. Ela sabe que esses R$1.000 vão ter liquidez no mercado, vão ser aceitos, né? Mas, então eu acho que essa primeira fase do lastro é uma coisa que é meio vencida na mente popular, né? Agora, a segunda questão do lastro, que é importante, o lastro ele garante que o emissor da moeda não vai abusar dos poderes dele de imprimir, né? Então, se ele tem que lá... no caso é o Estado. Que é o Estado. Então, e aí a gente sabe que as experiências que tiveram ao redor do mundo sempre teve emissão. Aqui no Brasil a gente teve o que chama de hiperinflação, que é o governo emitindo dinheiro adoidado, né? Eu dei uma olhada, eu estudei um pouco sobre o período pré-plano real no Brasil, e o troço era bizarro. Existia um negócio que chamava conta movimento nos bancos estaduais. O banco estadual emprestava dinheiro que ele não tinha, ele chegava no fim do dia, a conta movimento dele ficava negativa, o Banco Central ia lá e zerava aquela conta, pagava. E aí ele emitia dinheiro para fazer esse pagamento. E aí emitia dinheiro para pagar a própria conta, né? Que é o que todo mundo pensa. Pô, se eu posso emitir dinheiro, por que eu não emito dinheiro para pagar minhas contas, né? Porque não deixa o presidente do Banco Central escutar você falar isso, cara. Porque ele pode estar ouvindo a gente, então... Ele é novo, a gente ainda não conhece ele. Galípolo, então... Ele mas, podia assim, pagar meu cartão, né? E tem um fato assim, de tipo, isso não é algo moderno. O que eu quero dizer assim, isso não é algo novo. Isso, de certa forma, sempre existiu. O Estado querer se intrometer na liberdade do indivíduo. Bom, tem alguns historiadores que dizem até que Roma caiu por causa disso. Com certeza. Roma caiu porque ela começou a pegar as moedinhas de prata dela lá, em vez de ter... Eu não vou lembrar agora de cabeça quanto que era. Eles tinham muita guerra e eles tinham que pagar aquele exército magnânimo, um negócio absurdo. E o denário lá, acho que
400 anos antes de Cristo, ele tinha 90 ou 93, era 22 quilates, eu acho, 91,6% de prata, e no final era 1%. É, tipo, é absurdo, 1%. assim, é algo absurdo. Era um negócio, tipo, já ficava todo Então não é algo alaranjado, moderno, e ele né? já nem era mais só de cobre, porque eles foram trocando prata por cobre, mas chegou um momento que era tão nada, assim, que até o cobre eles começaram a trocar por outros metais, acho que era níquel, não lembro o que era, alumínio acho que não era, porque alumínio é difícil naquela época de fazer. Hoje é barato, mas não era tão fácil de fazer alumínio, né? Então, se eu não me engano, era níquel que eles usavam, faziam bronze, faziam uma bagunça. Então teve uma hiperinflação lá, porque eles pegavam todas as moedas, aí dizia lá, por exemplo, um denário. Aí era exatamente do mesmo tamanho, só que tinha um pouco menos de prata. E aí eles botavam tudo na economia. Pegavam 10, transformavam em 11 e pagavam as pessoas com os 11. Aí dava mais 10 anos, pegavam 11 e transformavam em 12. E, assim E eles vai, foram é. fazendo quando vê tinha 1000 denários pra E cada. aí fica aquela pergunta. A questão da liberdade, ela não está tão somente resguardada a um momento de tempo, né, da história. Ela está atrelada a toda a história. Porque nós estamos falando aqui, isso não tem a ver só por causa do Fed. Claro, o Fed tem vários mecanismos de fazer isso, mas não tem a ver só com o Fed, com o Banco Central do Brasil e com o Banco Central Europeu. Isso é a ver com a própria instituição de Estado, né? E dizem até alguns historiadores que eu estava falando antes que toda grande queda de um grande império é precedida por uma grande inflação. Então, Roma foi assim e outros exemplos nós temos na história também, né? Até a própria Alemanha ali, pós Primeira Guerra, que eles se ferraram, né? Enfim, com todos os tratados que tiveram no final da guerra. E, se eu não me engano, em 1922 eles tiveram uma inflação forte. Aí em 23 deu uma aliviada. E aí em 24 foi um negócio que simplesmente foi a infinito, né? Tipo, no caso a moeda deles foi a 0 e qualquer outra coisa foi a infinito. Se eu não me engano, nessa época com... Era o marco o nome da moeda, Era o né? marco. E aí, se eu não me engano, com 3 onças de ouro dava pra comprar uma casa. Porque cada onça de ouro era tipo, sei lá, 1 quadrilhão, sei, 20 zeros. Tipo, o ouro foi infinito. Se pegar um gráfico é muito engraçado, porque ele dá uma subida em 22, ele fica meio de lado e simplesmente vai em linha reta, assim, pra cima. Então, o Estado já fez várias vezes. Todas as vezes fazendo. Eles já fizeram. E inclusive o dólar. Né? Tem muita gente que olha, tipo, em relação ao real e parece, nossa, o dólar é uma maravilha, sempre sobe, agora tá R$6. Só que se a gente for olhar em relação ao ouro, na verdade o dólar foi totalmente destruído. Desde que terminou o lastro final em ouro, ali em 1971, o $35 compravam uma onça de ouro. Hoje tá 2.950. Então aí já tá quase 100 vezes mais o ouro. Só que o ouro, a mesma moeda que tinha lá em 1933, a mesma moeda que tinha em 1971, ela continua sendo exatamente a mesma moeda. Então não foi o ouro que subiu, o dólar que caiu. Sim. Caiu 99% em relação ao ouro. Porque o ouro continua sempre sendo a mesma coisa. Então, se a gente for até calcular as coisas em relação ao ouro, a gente tem uma noção muito melhor do que é a inflação real. Até dos próprios ativos, né? Se a gente for olhar, o Ibovespa subiu, mas pô, precifica em ouro para ver como é que fica esse gráfico. Não fica muito bom. E o real, então, nem se fala, né? E acho que cabe a gente talvez entrar num ponto sobre inflação, né? Porque ao mesmo tempo que é um assunto que ele está intrínseco ao que a gente está falando, mas se explicar mesmo o que seria inflação, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. Eu acho que eu posso falar. Inflação tem várias definições de inflação, né? Mas eu imagino que nós Definição três aqui... Isso que eu ia falar. Eu imagino que nós três concordamos aqui que a definição da economia austríaca é a que mais é adequada, né? Que a inflação seria basicamente a desvalorização da moeda, porque eu aumentei a oferta dela no mercado, né? Ou seja, se eu imprimir mais moeda, ela vai valer menos e aí os outros bens que estão no mercado vão custar mais. Então seria a inflação, o Mises até acho que fala sobre a inflação de preços, ela é causada pela inflação monetária, né? Então, quando aumenta a base monetária, quando eu aumento o dinheiro circulando, eu aumento a inflação e aumentam os preços, né? Então, essa eu acho que é uma boa definição aí para a inflação, né? Porque se for levar o próprio nome inflação, eu nunca vi um preço inflar. Vocês já foram no mercado e falaram, pô, mas esse ovo aqui inflou o preço. Não, subiu o preço. O preço sobe, o preço desce.
O que infla é a base monetária. Ela infla e ela desinfla. Tu tem uma bolha ali, ela vai encher, vai diminuir, então ela está inflando e desinflando. No caso, sempre infla, né? Nunca desinfla. Sempre infla. Tá sempre inflando. Mas o preço, ele não infla, o preço ele sobe. E acho que até tem um vídeo do Roberto Campos, não o Neto, né? O Roberto Campos. O avô. Exatamente. Falando que a mudança do termo, em que não se fala mais em inflação, a inflação monetária, foi para proteger o governo. Porque se a culpa da inflação é da inflação do dinheiro, quem que cria o dinheiro? É o governo e o Banco Central. Então, se tem inflação, eu estou pagando caro no mercado, a culpa é do Banco Central. Mas se a gente diz que a inflação é aumento de preços, a culpa é do mercado. Esse mercado está aumentando os preços, que são sem vergonha, estão querendo tirar meu dinheiro. Então aí o governo fica, é só ir lá no mercado, se tiver caro, é só não comprar. Se tiver um imposto muito grande, um boleto muito alto, é só não pagar também. Você pega o exemplo, aí diminui o boleto. Pega o exemplo do Jais, ele está comentando logo no início sobre os anos 80, né? A hiperinflação. Você pega hoje, a meta do Banco Central, se não me falha a memória, é de 3,5 ao ano. Sendo que tem uma banda para 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Só que assim, é literalmente o governo falando que todos os anos ele quer desvalorizar o seu patrimônio, o seu salário, tudo que você tem, em no mínimo 3,5 por ano. Se você acha isso pouco, coloca isso agora em escala, em 10, 20, 30 anos. Porque o real, como a gente está falando, foi a nossa melhor moeda até agora. Ela tem cerca de 24, 25 anos, se não estou me enganado. O reais foi melhor. A nossa foi a segunda melhor moeda, então. E assim, ela já desvalorizou mais de 80% desde que ela foi criada. Isso. Então, em relação ao dólar. Em relação ao dólar. E o dólar desvalorizou também. Sim, ou seja, desvalorizou em dobro, né? E talvez o que faça as pessoas entenderem essa questão da inflação é entender que o dinheiro, ele nada mais ele sofre as mesmas consequências do que qualquer objeto, essa xícara, esse celular, esse microfone, da lei da oferta e demanda. É isso. O dinheiro, ele é um objeto. Ele é o produto mais vendável, né? É o produto com mais liquidez e mais aceitação. Então, se a gente criar um monte dele, vai baixar o preço. Assim como se a gente fizer, que nem ele comentou, se, eu chuto um lixo, cai 20 xícaras. Ninguém vai pagar nada, xícara não vale nada, porque qualquer lugar que eu vou tem xícara lá pra mim. Então, acontece a mesma coisa com o dinheiro, assim como aconteceu na Venezuela, na Argentina. Pega um tolete desse tamanho de moeda de papel ali, não vale nada, né? O dólar do Zimbábue lá, que tinha a nota de 100 trilhões. Aí dá pra entrar até no papo assim, por que o governo faz isso? Por que ele desvaloriza nosso dinheiro? Não somente o brasileiro, mas eu tô falando do governo, Estado, né, como qualquer outra sociedade. Eu acho que tem dois pontos. Um ponto que não é exatamente o objetivo dele, mas é uma questão muito perniciosa da inflação, que ele chama de efeito Cantillon, né? Que é quando... Porque a inflação, quando o governo emite moeda, ele não vai automaticamente já aumentar os preços no mercado, né? Até que a informação de que existe mais moeda em circulação comece a ser difundida no mercado, os preços eles vão se ajustando a essa nova oferta monetária, né? Então, quem está mais perto do emissor, quem está mais próximo do rei ali, do D0, dia 0, vai conseguir comprar as coisas com o dinheiro que ele acabou de imprimir, né? Então, você tem lá um carro, por exemplo, custa, sei lá, 90 mil reais. Eu acabei de imprimir 90 mil reais aqui e paguei, gastei, sei lá, quantos reais para emitir o papel, né? Só que aí esses 90 mil reais novos que entraram em circulação, ele vai fazer com que os próximos carros custem 95, 100 mil reais. Só que eu já comprei a 90. O próximo que for comprar vai ter que pagar 100 mil, né? Exato. Então, e aí a pessoa que vendeu o carro vai receber esse dinheiro. Digamos que eles, vão fazer um projeto aqui para comprar carro. Aí eles vão dar para 10 mil pessoas, vocês só podem comprar esse um carro aqui. O preço daquele carro vai subir, o cara que vende aquele carro provavelmente também é amigo do governo, aí ele vai vender um monte de carro, ele tá rico. E aí esse aí começa a gastar o dinheiro nos outros lugares. E aí vai fazendo esse efeito em que ele vai gastar esse dinheiro, aí o próximo vai pegar, e quem tava lá no início que conseguiu um monte de carro com aquele dinheiro é o que se deu muito bem. O segundo que pegou, que foi quem vendeu o carro, também se deu muito bem. Mas daí cada vez que passa pro próximo, esse dinheiro vai se espalhando, o preço das coisas começa a subir, e lá no pobre não chega nada, né? Porque o pobre, ele tá trabalhando por um salário,
ele não vai ganhar mais salário, talvez ao longo do tempo até talvez ganhe um pouco, mas ele vai ganhar se ele conseguir bater a inflação, ficar no 0 a 0 com a inflação, já é uma grande vitória, né? Isso com a inflação oficial. Sim. Se for pegar a inflação real, já complica. Que tem muita diferença. A população, a grande população, ela não consegue entender isso. A diferença entre o IPCA fechou em 4,80, 4,90, 5% ao ano. Vocês acham mesmo que o que vocês sofreram no ano passado, ele tá em 4,80, 4,90? Porque é uma média que eles pegam entre o ganho de uma família de um salário mínimo a 40 salários mínimos. Quanto que tá o salário mínimo? R$1.500? É uma coisa assim? R$1.500, mais então a gente tá falando de uma família que ganha R$1.500 para uma família que ganha 60 mil, mais ou menos, né? Então, o consumo dela é muito violento, é muito discrepante, né? Então, esse efeito cantilão que vocês estão comentando, ele é muito danoso, chega a ser até imoral, né? E aí fica aquela... Com certeza. Fica aquela questão, mais uma vez, confiar ou não confiar no Estado, né? E por que o Estado faz isso? Por quê? Porque ele quer ser aquele Estado grande, que eu quero te dar isso, eu quero te dar aquilo, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Só que ele vai aumentando, também vai aumentando, tirar pra ele, vai aumentando. Comprar iate, uma cobertura em algum lugar, um sítio, alguma coisa do tipo. Um sítiozinho em São Paulo ali, né? Quem sabe, né? Sim. Esse aí seria o ganho de senhoriagem, né? Que eu ia falar na segunda coisa, que é se custa para eu imprimir um pedaço de papel com um determinado valor, custa, sei lá, 5 centavos de reais, né? De real, né? 5 centavos de real. E eu imprimo um papel que diz que aquele papel vale 200, me custou 5 centavos para eu gerar 200. Então eu vou ter um lucro de... Nem sei quanto. Então esse eu acho que é um dos motivos para que o governo é estimulado a fazer a impressão do dinheiro, né? Porque aí ele consegue ter dinheiro para pagar as contas dele. Eu acho que seriam essas duas questões importantes aí, o ganho de senhoriagem e a inflação, ela não é a informação da inflação, ela não é dispersa automaticamente, né? E até eu estava conversando com o Jason ali no grupo que a gente criou aqui para conversar, e ele tinha comentado que é muito tentador para quem pode emitir. Porque imagina, se eu tivesse uma impressora lá em casa, eu ia comprar um computador muito furioso, ia mudar tudo, ia pintar as coisas, botar tudo diferente. Porque eu posso imprimir dinheiro, vou torrar, vou gastar. E o governo adora gastar, porque o governo ele não precisa pensar no futuro. Eles precisam pensar numa reeleição, 2 no máximo, assim, dependendo do que for o cargo. E depois azar. Dívida, não tem problema. Tipo, o que é dívida? Eu não vou ser eu que vou pagar esse monte de gente aqui que tá trabalhando, pagando imposto, ralando, dando a vida. O pobre ali que tem que ficar pagando um monte de... Pagar INSS, o cara ganha R$1.500 e ele tem que pagar INSS. Não, mas não é ele. É o empregador que paga. Sim. Não é ele. Mas não chega a R$1.500 na conta dele. Isso é certo. Pra mim, essa questão do INSS é um exemplo pra mim muito claro de como que, se você tiver um pouco de informação, você pode mudar a sua vida. Eu entendo que cada um tem uma realidade, sabe? Eu entendo que cada um nasceu num lar e cada um se expõe a um tipo de cultura. Mas se você se incomodar um pouquinho como você vive e ir atrás de um pouco de informação, você já resolve esse problema do INSS pra pessoa, tô dizendo, né? Não em termos governamentais. Porque você trabalha ganhando seu salário mínimo a vida inteira. Então, todo mês lá é retirada uma fração, se eu não estou enganado, 8% do seu salário. Depende do tipo de emprego. Eu tô pegando o salário mínimo, assim, né? Ele é retirado uma porcentagem e vai indo pra conta da União, para que no futuro, quando você se aposentar, se você se aposentar, você possa receber algo similar do que você trabalhou. Se você pegar o mesmo dinheiro, né, a mesma quantia de que você está dando, né, ou emprestando para o governo, e você pudesse ficar com ele, e você investisse, você teria no final da sua vida de trabalho, e iniciando a sua vida de aposentadoria, ou seja, do usufruto, você teria um patrimônio com você, podendo fazer o que você quisesse, e esse mesmo patrimônio te renderia dividendos, te renderia dinheiro, para que você pudesse sobreviver dele. Quando você se aposenta, você não tem nada. E umas 20 vezes mais. Muito 100 mais. vezes mais. Muito mais. Porque, né, não rende praticamente nada, né? Não é nem que rende, ele só vai reajustando ali com a inflação, né? E aí que tá, ele não é nem corrigido pela inflação. Tem um outro cálculo lá, outro pior cálculo. ainda. Não é nem corrigido pela inflação. Dependendo de como é que tá a taxa Selic, ele nem é corrigido pela inflação.
Isso falou do INSS, uma coisa que também as pessoas acham que o dinheiro do INSS, da aposentadoria, é como se fosse uma poupança, né? Todo mês tira aquele dinheirinho, ele tá lá reservado para que quando eu me aposentar, eu vou pegar aquele dinheiro que lá no meu primeiro mês de emprego, e na verdade não, aquele dinheiro que eu gastei esse mês agora é para pagar os aposentados de agora, então ele já queimou, não é uma poupança, né? Eles falam que é como é que chama, um pacto geracional, né? Então, eu tô pagando os aposentados de agora na esperança de que quando eu me aposentar, as pessoas que estiverem trabalhando vão pagar minha aposentadoria. A ideia em si, né, que ela foi criada, se não estou enganado, na Alemanha, no final do século XIX, com o Bismarck, que é a Seguridade Social, né? De você pegar um pouco do dinheiro de cada trabalhador social e desse montante você fazer um trabalho social perante todos. A ideia é bonita, mas como todo pensamento de esquerda, ele é bonito. Só que ele é factível. Se desse para confiar em político, a ideia seria maravilhosa. Maravilhosa. Vai investir super bem, ninguém vai roubar, eles vão fazer o melhor investimento de todos, super seguro, e vai dar tudo certo. E ele, e o próximo, até eu me aposentar. Então vai ter aí, sei lá quantos milhares de políticos vão passar no meio, e todos eles vão ser 100% honestos. Aí é uma boa ideia. Se a gente conseguir garantir isso, seria uma ótima ideia. Por isso que assim, a gente sempre tem que entender, acho que o Instituto ele traz essa... Eu aprendi muito isso com o Instituto, pelo menos, né? Que é a questão de você realmente ter o poder na mão do indivíduo, de você ter a sua liberdade e assumir ela. Depois a gente vai falar sobre os bitcoins, né? Not your keys, not your coins, né? Sim. Mas você ter essa liberdade nas suas mãos. Eu quero pegar parcela do meu dinheiro e dar na mão do Estado para ele cuidar de mim. Se você quiser, sinta essa vontade. Mas e se você não quiser? Tinha que ter essa opção. Não tem escolha. Não tem escolha, né? Eu acho que isso aí até puxa o gancho, talvez, para o próximo assunto aí, né? Que é a gente... Como é que a gente se protege todos esses problemas que a gente falou aqui, né? Do governo emitindo moeda, desvalorizando. Então, tem várias formas da gente tentar se proteger através de metal, né? Ou criptomoeda, que seria o Bitcoin, no caso. Fala aí, Pedro, a parte de metais, como é que a gente se protege nesse caso? Então, até acho que é importante falar um pouco dessa história, né, do que aconteceu quando criaram o Banco Central. O dólar, ele pegava $20, né, 20,67 dólares, 22 terços de $1, 22 terços dólares era uma onça de ouro, né? Na verdade é um pouquinho menos, 98% de uma onça, que era uma moeda de $20, que era um moedão assim com 30 e poucos gramas, né, que dá quase uma onça de ouro. Isso foi na época lá do Fed e antes, né, que é o que está lá na Constituição dos Estados Unidos. E nessa época já era 16-1 com a prata, porque a Espanha encontrou muita prata, eles mudaram porque viram que tinha que ser um pouco mais, o ouro tinha que ser um pouco mais valioso do que no 15-1. Então era 20,67 dólares, dava uma onça de ouro. Isso foi de 1853 até 1933. O que aconteceu? Na Primeira Guerra Mundial, eles emitiram muita dívida para conseguir pagar a guerra em dólar. E o dólar era ouro. Essas dívidas começaram a vencer ali no início dos anos 30, 32, 33, 34. E eles viram que não iam ter ouro para conseguir pagar esse monte de dívida que eles tinham feito durante a Primeira Guerra. E aí eles decidiram, uma brilhante ideia, né? Uma brilhante ideia de Estado. Pô, a gente não tem ouro, ou a gente entrega todo o nosso ouro e ainda vai faltar, a gente vai ter que dar um calote, ou a gente dá uma de Estado, inventa um negócio, ferra todo mundo. Que foi o primeiro calote dos Estados Unidos, em que eles falaram que todo mundo tinha que entregar o seu ouro, né? Podia ter no máximo $100, que eram 5 onças de ouro, mais ou menos. Podia ter $100 em dinheiro físico, ouro. O resto tinha que ser em papel, em notas. Então todo mundo entregou o seu ouro, porque senão tomava uma multa de $10 mil, que acho que deve ser mais de $1 milhão hoje em dia, o equivalente, e ainda podia ir preso por 10 anos se reclamasse. Então todo mundo entregou o seu ouro, recebeu os dólares ali em papel. Beleza, entreguei meu ouro, ainda tenho os dólares, tudo certo. Aí depois todo mundo entregou o seu ouro, poucos meses depois eles, não, agora o dólar não é mais 20. Não é 20,67 dólares para uma onça de ouro, agora é 32. Então todo mundo, se eu tinha $100, eu tinha 5 onças de ouro. Aí depois eu tinha 3 um pouquinho, não tinha nem 4. Então eu tinha 5 onças e eles me roubaram quase 2 onças.
Transformaram a onça em gatinho. A onça virou no máximo um gato selvagem. Ali ainda era um gato selvagem, depois de 71, que eles largaram de vez. Então ali, eles fizeram a primeira desvalorização e aí eles podiam imprimir mais dinheiro, porque eles tinham mais lastro. Porque o lastro proporcional do ouro tinha mudado. Então eles literalmente criaram dinheiro, né? Porque não é dinheiro, na verdade, dinheiro é ouro, prata, enfim. O dólar, na verdade, não pode ser muito bem considerado dinheiro, porque, enfim, dá pra fazer até um outro podcast quase só sobre isso. Mas aí, eles pegaram esse ouro, reverteram ali toda aquela questão, fizeram uma inflação absurda. Depois teve a Segunda Guerra, gastaram um monte de dinheiro. Aí depois teve mais Guerra Fria, Guerra do Vietnã, corrida espacial, torraram dinheiro pra caramba. Só que os outros países ainda podiam converter nesse valor aí de 30 e poucos, aí foi subindo 32, 35, 38. Os outros países ainda podiam pedir o ouro deles. Não, eu não quero mais os dólares, me dá o ouro. E aconteceu isso. Em 1967, a França começou a pedir, a Alemanha começou a pedir, e eles viram, puta, mas esses caras estão gastando muito dinheiro, não tem como eles terem essa quantidade absurda de ouro. Então, vamos pegar o nosso ouro para garantir que tem, porque ainda tinha lastro. Então, se tinha lastro, eles poderiam fazer uma corrida bancária. Hoje em dia, não tem muito como fazer, não tem lastro nenhum. Então, todos os países começaram a pedir. Em 68, deu um colapso na questão ali de Londres, do Banco de Londres, com o ouro deles. E aí eles começaram a cortar, não, a gente vai mandar depois, daqui a 2 meses a gente manda, 3 meses, não, agora é 8 meses, 1 ano. Aí foram jogando pra frente, que eles não queriam mandar o ouro. Pra ver se as pessoas desistiam, né? Fica com os dólares aí, a gente vai ter só o ouro, tá? Um cofre muito fundo. Daqui a pouco eles vão dizer, não, só falta a gente minerar, a gente já te entrega. Já tá quase. E aí em 71, acabou totalmente Bretton com o Woods, lastro. né? O Bretton Woods era esse sistema em que todo mundo tinha dólares como um substituto do ouro. Porque eles, eu vou ganhar um juro aqui, vou ganhar 1%, 2% de juro, ao invés de não ganhar nada com ouro, beleza. Só que eles não sabiam o risco que eles estavam tomando de confiar em outro governo. Sim. O governo confiando em outro governo também não funciona. Aí, em 71, tiraram totalmente o lastro. E agora a gente tem nenhum lastro. Só que a gente ainda pode ter lastro para o nosso dinheiro. A gente pode ter uma poupança em metais. Até trouxe aqui. Essa aqui é $1, de verdade. É $1, uma Ela equivale a $1? É uma Silver Eagle, tá aqui, ó. United States of America, $1. Uma onça de prata pura, que é uma Silver Eagle. Ela foi criada em 1986, se eu não me engano, foi o primeiro ano. E aqui, ó, Silver Eagle. Moedinha. Ela foi criada em 86. Acho que foi a segunda moeda, a primeira foi a moeda do Canadá. E hoje em dia a gente pode comprar moedas em diversos lugares. Aqui no Brasil é um pouco mais complicado. Tem alguns, até eu falo bastante sobre isso no meu canal do YouTube. Tem algumas maneiras de comprar aqui no Brasil que são boas, mas tem que tomar cuidado para não tomar golpe, principalmente com prata. Com ouro tem alguns lugares mais... seguros. Mais seguros, são DTVM, porque o ouro ele é considerado um ativo financeiro no Brasil. A prata não. O ouro, na verdade, em praticamente todos os países é considerado um ativo financeiro, a prata só em alguns. No Brasil, a prata é como se fosse um telefone, uma xícara. Ela não é um ativo financeiro. Então, não tem... Até essa questão tributária é meio complexa. A gente vai ter um próximo podcast com... Até vou talvez fazer essa pergunta, porque, teoricamente, não teria que declarar. Porque que nem eu vou declarar que eu tenho uma xícara, eu tenho um microfone, então é meio complexo. Como é que funciona com a prata? Com ouro é diferente, porque é um ativo financeiro. E aí a gente tem que usar de diversas maneiras. Tem ETFs, tem fundos, tem o GLD, SLV, enfim, tem vários e vários fundos nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. Aqui no Brasil a gente não tem. Na verdade tem o Gold 11. Né, Só que ele é para ouro, na né? B3, o Gold 11. Que até é razoável, o Gold 11 é razoável, e tem também, acho que é o BIAU 39, que na verdade ele é uma BDR do ETF lá fora, e o BSLV 39 também é de prata, mas daí é uma BDR. E eu tenho muito receio de comprar a BDR, porque eu tinha uma ADR, tenho ainda. Se Deus quiser, eles vão tirar as sanções e eu vou receber de volta. Vou trocar minhas ações de Luke Oil por prata. E eu passei por isso. Eu tinha ações russas. Na verdade, eu comprei quando eu estava despencando, quando estourou a guerra. E está sancionado até hoje. Faz mais de 3 anos que está sancionado. Então, o que acontece com a BDR? Se der problema lá com o nosso supremo líder e eles começarem a botar sanções no Brasil por causa de problema com o X, com o Rumble... Sim. O que acontece com a BDR?
Não vai ter como fazer arbitragem porque a gente estaria sancionado. Então, a ideia de ter um ativo de proteção é que ele seja protegido em todos os casos. Então, aí eu vou comprar um ativo que uma das maiores vantagens dos metais é que eles são um ativo sem ser um passivo de ninguém. Então, se eu compro um CDB, o banco ele tem um passivo, ele tem que me pagar. Se eu emprestar dinheiro no Tesouro, o governo tem que me pagar. Se eu comprar uma ação, eu tenho uma participação daquela empresa. Então, se der algum problema com a empresa, eu me ferrei. O ouro e a prata nunca faliram. Então, aí há 6 mil anos, não tem nenhuma vez que faliu. Governos faliram, tudo já faliu, menos o ouro e a prata. Isso sempre funcionou. E a grande vantagem do ouro e da prata, várias vantagens, mas para mim, uma das principais é que não tem risco de contraparte. Se tiver contigo. Que é a mesma coisa do Not Your Keys, Not Your Coins do Bitcoin. Sim. Se tiver lá na Bybit, tem uns Ethereum na Bybit, deu problema. Deu ruim. Deu ruim. É. Se tiver Hoje, uns né? Ethereum Hoje, né? hoje. Se tiver uns Ethereum na Hard Wallet, ok. E a mesma coisa com os metais. Lá em Londres agora, se quiser sacar ouro de Londres, eles disseram que é 60 dias. Tem gente dizendo 90 dias já. Então, se eles só podem me entregar em 90 dias, esse ouro não é meu. Não é seu. Se é meu, eu tenho que ir lá. Então, eu vou aí e busco. Eu busco, então. Não, 90 dias. Então, se não tá comigo, não é meu. Por isso que eu gosto de físico. E talvez alguns depositórios em alguns lugares, em Singapura, Suíça. E aí tem alguns programas, mas daí é pra quem quer botar um valor muito grande. Se quer pouquinho, compra umas moedas. É legal até pra colecionar. Vai em evento de moeda, dá pra comprar, fazer uns negócios bons. E aí também esse monte de fundos e depositórios. Eu vou responder essa pergunta que você fez pro Pedro e eu vou levantar a bola para você. Uhum. Porque para mim a maneira de você se proteger, ela não é algo único, né? Não é uma resposta, uma bala de prata, né? Mas ela é, acima de tudo... Né? Perdão o trocadilho. Ela é, acima de tudo, busca do conhecimento. Sim. Porque primeiro você tem que entender minimamente do que você está fazendo. É muito legal, né? Chegar aqui e a gente falar sobre... Vamos comentar daqui a pouco sobre Bitcoin, ouro, prata, dólar, real. Mas tá, o que você faz com isso, né? Então, busca de conhecimento é a primeira coisa. Depois, investir. Você começar a ser uma pessoa superavitária, que não é a realidade da família brasileira. Hoje, cerca de 80% das famílias estão endividadas. Então, esse já é um segundo passo. É você sair dessa zona, né, de dívidas e você realmente começar a ser superavitário. Depois disso, começar a investir. E aí, depois de investir, começar a diversificar. E aí entra a diversificação, aí entra tudo que o Pedro falou, sobre você ter prata, ouro, você ter ativos de boas empresas, né? Investir em bolsa brasileira. Até liquidez em reais é importante, porque é o que paga as contas. Justamente. Hoje está cada vez mais fácil você investir fora. Antigamente, para você investir fora, você tinha que ter um patrimônio enorme. Hoje em dia, você consegue investir com, sei lá, R$200. Na Avenue, por exemplo, para você fazer a conversão, você tem que ter no mínimo R$200. Então, tipo, que dá o quê? Uns $30, $40 por aí. Então, você diversificar geograficamente. E aí entra a questão das criptomoedas, que eu vou levantar para você falar um pouco sobre isso. Uhum. Beleza, legal. Bom, sobre a criptomoeda, o Bitcoin, né? Falar um pouco da minha história com o Bitcoin, né? Com as criptomoedas. Por que eu passei a me interessar? Só não fala quantos você tem. Não, isso não. Jamais. Tem 200, que nem o 38. Bitcoin. Se eu tivesse 200, não estava aqui, com certeza. Bom, eu sou da área de tecnologia, né? Então, quando eu tive contato com o Bitcoin a primeira vez, vamos dizer assim, eu me apaixonei pela beleza técnica de como ele resolve alguns problemas milenares, né? Ou tenta resolver. Por exemplo, a gente estava falando do lastro e tal, né? O Bitcoin, eu gosto de entender ele como um ativo autolastreado, né? Porque o lastro, como a gente falou, ele é importante para duas coisas. Para as pessoas terem confiança naquele papel, porque ele é conversível naquele metal que está sendo lastreado. E para garantir que não vai inflacionar também, né? Então, se cada nota de R$1 vale 1 grama de um determinado metal, se eu tenho 10 notas de real, eu tenho que ter 10 gramas estocado, né? Então, o lastro seria para garantir a inflação. Segurar a inflação, né? E o Bitcoin, ele segura a inflação de uma forma que nenhuma vez na humanidade se conseguiu fazer, né? É um lastro matemático, é um algoritmo que garante que ele não vai inflacionar mais do que
21 milhões, né? Do que 21 milhões de unidades de Bitcoin, né? Que vão estar em circulação no mercado. Então, existe uma taxa de inflação conhecida, matemática, e ninguém mexe nisso, né? Eu posso ter a máquina mais potente do mundo para mineração, eu não vou conseguir minerar mais Bitcoins do que o que está programado. Então, eu acho que essa propriedade do Bitcoin, ela tem uma força grande, né, em relação a essa proteção, porque se eu tô com os Bitcoins na minha carteira, eu tenho certeza que aquele Bitcoin não vai tá diluído, né? E aí o que o Pedro falou também do metal. Se ele tá com metal em casa, pô, a prata tá lá com ele, né? A prata vai ser prata sempre. E o Bitcoin vai ser Bitcoin sempre. E eu acho que... E aí o grande lance do Bitcoin é ele ser o dinheiro da internet, né? Então hoje a gente não vive mais sem internet. Eu até tava brincando esses dias, eu vi numa conversa de condomínio, tinha um morador lá reclamando que no grupo de WhatsApp que ele não tinha recebido o boleto físico para pagar a internet. Fica um troço meio estranho, né? O cara... Por que ele não paga então na internet, né? Provavelmente ele deve pegar esse boleto e... Eu conheci uma outra pessoa, na verdade, até Meu tio avô faz isso. Ele reclama. Ele, me manda o boleto. E eu, cara, mas é só pagar o boleto. Sim. Ele, não, mas eu quero imprimir. Mas assim, uma pessoa dessa, seu tio avô, né, que você falou, ele é um senhor, então compreensível. Agora... hoje em dia, assim... Mas eu acho que eu ensinei ele, agora ele aprendeu. Então, e o Bitcoin, o que a gente chama de autocustódia, né, que é eu ter a criptomoeda comigo, ou o bem comigo, né, a prata, que o Pedro também falou, que é uma coisa que é bastante importante. Então, como tu falou, se as chaves não são tuas, o Bitcoin não é seu. Isso não quer dizer que a propriedade do Bitcoin que está na corretora seja dela, né, mas ela está exposta, né? Exposta a algum ataque. Exatamente. Supostamente, então, né? Se tu tem os Bitcoins na tua carteira local, né? Pode ser uma hardware wallet ou uma paper wallet. Por incrível que pareça, a forma mais segura de armazenar Bitcoins é uma paper wallet, que é basicamente anotar a tua chave num pedaço de papel, né? Só tem que ter cuidado para não perder esse papel. Exatamente, porque se não pode perder... escrever num livro, como é que é o negócio telefônico lá do vinheteiro. Não pode escrever num coisas de telefônico. Não, ele fez nas partituras, né? Ele falou. Nas partituras de música isso. E mandou pro... Fez na partitura e deixou em casa e aí jogou fora 6 Bitcoin, acho que era. Nossa! 6, 4, acho que era 6. Então, isso é uma das coisas que eu tenho... Eu já fui muito Bitcoiner. Eu tinha 100% do meu patrimônio, era ultra Bitcoiner. Ficava falando pra todo mundo. Já pensei até em tatuar Bitcoin. Eu tinha capinha do telefone, que era um Bitcoin. Tinha tudo de Bitcoin. E um dos problemas que eu vi com ele... Tudo que o Jason comentou aqui, de que ele é incensurável, dá pra fazer autocustódia. Esses 2 pontos, e também que dá pra mandar muito fácil. É um pouco caro, mas teoricamente é relativamente que depende fácil. Da quantidade, né? Poucos Bitcoins não vale a pena. Agora, grandes quantidades de Bitcoins, aí vale muito a pena. Vou comprar um jatinho, maravilhoso. Sim. Se aceitarem, né? O problema é aceitarem. Mas esses pontos do Bitcoin, realmente, eles são muito bons. Principalmente o fato de que ele é o ativo em si. Eu posso transferir ele para qualquer pessoa sem ter que confiar. A pessoa ninguém precisa confiar em ninguém. Desde que chegue lá e consiga, bota lá o hash. Entrou, tá na minha conta, beleza, tu olha ali. Ok. Com os metais, a gente tem sempre que ter uma contraparte para conseguir botar o metal na tecnologia. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu quero pagar uma conta aqui. Eu não vou mandar no correio uma moeda para os caras para pagar. Então eu preciso de alguma forma digital, que inclusive aqui no Brasil já tem uma empresa que tem algumas empresas que já fizeram lá fora. Aqui no Brasil é Real, lá fora tem a Kinesis, Glint, tem várias que estão fazendo isso, já tem até alguns lugares. Aqui ainda não tem, mas lá fora pega um cartão de crédito e eu gasto, só pago. Ninguém sabe que eu estou pagando com metal. Eu passo o cartão e ele vende os metal e já debita na hora e faz isso. Com o Bitcoin, isso é uma vantagem que ele tem, que a gente não precisa confiar em ninguém. Então, por exemplo, eu não vou botar todo o meu dinheiro numa empresa que tem o sistema lá de pagamento. Vou botar em várias, porque se der problema, provavelmente vai dar com todas, vai dar com uma, com outra. Que é mais ou menos o sistema de bancos que tinha no século XIX. Antes do Fed tinha o sistema de free banking,
em que os bancos emitiam notas, né, de dólar, em que podia resgatar essas moedas, ia lá com a nota, ia no banco, pô, eu quero meu dólar, beleza, eles te davam lá umas moedas de prata, de ouro, dependendo do volume que fosse, e não tinha problema nenhum. Só que, claro, pô, o dólar do JP Morgan, todo mundo conhecia o JP Morgan. Ah, tá, o dólar do JP Morgan é confiável. Ah, o dólar do Citibank, do não sei... Ok, aceito. Mas daí chega o cara lá do, sei lá, West Louisiana Bank. Puta, nunca ouvi falar. Eu não sei se eles têm esse ouro, nunca vi falar desse banco. Não quero essa nota, me dá uma outra aí. Então, tinha uma competição entre as notas, o próprio dinheiro de cada um desses bancos. E eu espero, tem várias empresas que estão trazendo os metais para a era da tecnologia, que é algo que não tinha antigamente, né? A gente realmente era muito difícil de transacionar. Porque se eu tivesse em pessoa, pô, maravilha. Entrego aqui totalmente anônimo, ninguém sabe que eu paguei, ninguém sabe que ele recebeu, entreguei. Nesse sentido é até melhor do que o Bitcoin. Porque o Bitcoin eu não consigo te dar um Bitcoin sem ficar lá todo o histórico de onde que veio, para onde que foi, fica tudo rastreado. Com metal não, posso te dar uma barra aqui de 1 kg de ouro, derrete, transforma em um monte de barrinha, ninguém nem sabe de onde é que veio. Então, na questão da anonimidade, os metais, em certo ponto, eles são melhores, porque dá para fazer uma transação offline, mas se eu quiser fazer uma transação online, aí eu vou ter que ainda, além de ser rastreável, eu ainda tenho que confiar numa contraparte. Então, acho que não ter que confiar nessa contraparte para fazer um meio campo, para digitalizar os metais e facilitar essa transação, é uma grande vantagem do Bitcoin. Eu penso que sim, o Bitcoin, na minha concepção de vida, ele está muito além do que um simples ativo financeiro. Muito além do que o ouro, né, na prata. Ele é mais uma questão até filosófica. Porque, assim, qual que é o valor da sua liberdade, né? Já que a gente somos de um Instituto de Liderança e Liberdade, qual que é o valor de estarmos aqui falando o que está falando? Não tem valor isso. E o Bitcoin, para mim, é isso. É ter a possibilidade de fazer o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser e como eu quiser. Porque ele não tem nenhum grupo, não tem nenhum país, não tem nenhuma empresa que vai determinar o valor do Bitcoin, não. Quem determina isso é puramente o mercado. Lei da oferta e procura, né? O Jaisa falou, mas se eu tiver um computador, todo mundo tem muito medo do computador quântico, né? E acho que nem cabe a gente entrar nesse assunto, mas assim, se tivesse um grande computador que poderia quebrar a criptografia do Bitcoin, isso não vai acontecer. E, Robert, você está sendo ingênuo. Não vou ser ingênuo, porque a pessoa, caso ela tenha essa possibilidade, ela não vai optar por fazer. Por quê? Porque a partir do momento que ela fizer isso, o Bitcoin ele vai a zero. E aí ela vai ter 21 milhões de Bitcoins que não valem nada. Então não é interessante para ninguém que isso ocorra. A não ser que ele quisesse destruir todo o valor de alguém. Digamos, se um governo decide fazer uma reserva de Bitcoin. A criptografia do Bitcoin, caso ele consiga fazer isso, a mesma criptografia que ela poderia acabar com o sistema bancário do mundo. É a mesma. Um computador quântico, se ele conseguir quebrar a criptografia do Bitcoin, ele quebra de qualquer um. Então não é vantagem para ninguém. Mas existem algoritmos pós-quânticos que eles chamam, porque a ideia do computador quântico é que ele consegue fazer um cálculo muito complexo de forma mais rápida. Só que se, ao invés de fazer um cálculo muito complexo, ele precisar fazer vários cálculos nada complexos ou pouco complexos, ele não é tão absurdo comparado com outros tipos de processamento. Então, ao meu ver, o Bitcoin, na verdade, um grande erro que eu acredito que eles estejam cometendo é de não criar um algoritmo pós-quântico antes de vir. Tipo, não adianta esperar, veio o quântico, aí tem reserva estratégica, sei lá, dos Estados Unidos, aí chega lá uns coreanos, hackearam a Bybit. Aí chega uns coreanos, criam um computador quântico e hackeiam um troço lá, criam sei lá quantos milhões de Bitcoin, vai ter que fazer um fork, rollback, até conseguir resolver tudo isso. Pô, todas as corretoras faliram. Os Estados Unidos ficou sem grana porque eles não conseguem, o Bitcoin não vale mais nada e tem inflação, sei lá o que acontece. Então eu acredito que eles tinham que imagino que eles já estejam pensando... Já estão trabalhando nisso, Já existe no Bitcoin criptografia pós-quântica, né? Mas computador quântico é uma coisa que ainda está muito incipiente, né? O computador, quando ele surgiu, toda a teoria de informação do computador, né? A lógica booleana, todas as bases matemáticas do computador, elas já existiam há muito tempo. Se for olhar a história do computador, tinha computadores mecânicos, né? Então, o que a gente conseguiu nesses últimos 30 anos aí, talvez 40 anos mais, né?
desde que quando se descobriu o transistor, né? É que foi possível a gente pôr em prática o modelo matemático que já existia. Sim. Né? O modelo quântico ele ainda é bizarro, né? A física quântica ela parte do princípio que duas partículas distantes milhares de quilômetros uma da outra se comunicam de alguma forma e quando uma muda o estado, a outra vai mudar o estado dela automaticamente no mesmo instante. É uma ciência diferente. O Einstein chamava isso de efeito fantasmagórico à distância. Né? Então eu acho que ainda vai levar muito tempo. Não, eu só usei o exemplo do computador quântico porque é muito comentado na internet sobre isso. Então o Bitcoin, para mim, ele tem mais essa questão filosófica. Uhum. Não acho que seja interessante, mesmo na época que você era um full Bitcoiner, né? Não acho isso uma boa estratégia, na minha visão. É uma terrível estratégia ter 100% de Bitcoin. Eu acho que se você tem que diversificar... Era o que eu fazia. Tem que diversificar um pouco. Eu acho que cada um pode determinar quanto que é interessante para sua vida. Depende da idade de cada um. também. Depende da idade de cada um. Apetite a risco. Justamente, É o perfil da pessoa, né? É o perfil da pessoa. É o perfil da pessoa. Mas só complementando uma questão, a gente falou aqui eu preciso falar, porque senão algum Bitcoiner que ouvir isso aqui depois vai falar, esse cara não falou isso, né? Que a transação do Bitcoin on-chain, que a gente chama, né? Ela é uma transação um pouco cara, então a gente não serve para o que a gente chama de micropagamento, né? Mas existem tecnologias que estão no ecossistema do Bitcoin que permitem isso, né? A mais famosa aí talvez seja a Lightning Network, né? Que eu consigo fazer pagamentos instantâneos no Bitcoin, não necessariamente rodando exatamente na rede Bitcoin, né? E ele é muito barato e é instantâneo. Eu peguei, no final do ano, eu achei aqui em Joinville uma hamburgueria que aceita Bitcoins, né? E aí eu fui lá e... Comprou um hambúrguer. Comprei foi a minha esposa lá, fomos jantar. E o jantar eu paguei em Bitcoin. Agora eu vou te fazer uma brincadeira. Você já parou pra pensar que o que você gastou em Bitcoin, daqui a 10 anos você vai falar, que hambúrguer caro que eu paguei? Sim. Agora, se você tivesse pagado em real, você fala, me dei bem. Porque desvalorizou. Sim. Eu pensei nisso, mas daí no momento seguinte que eu gastei o Bitcoin, eu fui lá e comprei mais um pouquinho pra repor. Eu comprei a caminhonete mais cara da história Na verdade não foi mais cara, mas ela era de 1998 e eu paguei 0,4 bitcoins. Agora, era $40 mil agora, essa porcaria dessa caminhonete. Naquela época acho que estavam 7 mil, 8 mil dólares o bitcoin, eu vendi era 5 mil que eu paguei em dólares. E aí, o Bitcoin ele tem, assim, né, uns são muito fãs, outros são totalmente contra. Mas ele tem seus prós e contras, né? Hoje, talvez, a grande gargalo do Bitcoin não é nem a questão se ele é uma reserva de valor ou não, que é discutível isso, mas é essa questão que você falou sobre ele ser comercializável. Uhum. Dificilmente você vai em alguma padaria comprar um pão com Bitcoin. Sim, é muito, muito embrionário ainda. Mas claro, tem que dar tempo ao tempo, né? Sim. Mas você vai esperar isso acontecer para se expor ao ativo ou você pode se expor antes, né? E pegando esse gancho até e puxando o nosso outro papo, são as CBDCs, né? Uhum. Que seria como se fosse um real digital, seria isso? O que vocês podem falar sobre isso? Eu acho que a gente pode chamar de Bitcoin estatal, né? Que é uma forma, é a marca da besta. É uma forma que Cara, quase isso. Quase, olha. É uma forma que o governo encontrou para dizer que, eu estou fazendo criptomoedas também, eu sou legal, sou eficiente, tecnológico. Né? Só que tem várias pegadinhas, né? A CBDC. Nossa. Até antes de vir para cá, eu tava olhando no código-fonte do Real Digital, né? O Drex. Ele tem um repositório lá num site famoso aí de programação, que é o GitHub. Lá a gente consegue visualizar o código-fonte, né? Eu dei uma olhada no Drex. Tem coisas interessantes no código-fonte lá. Por exemplo, ele permite destruir dinheiro de uma carteira. A pessoa que tiver autorizada pelo governo pode ir lá olhar a carteira do Pedro. Ele tem, sei lá, 10 mil Drex aqui. Não, esses 10 mil não é mais dele. Aperta um botão e esse Drex some. Não precisa nem roubar, só some. Não precisa roubar. Melhor ainda. Então, ele é uma ferramenta de controle estatal muito, muito perigosa.
ele vem sendo vendido como uma ideia legal, né? O governo sendo bonzinho e tecnológico, mas... Como sempre, né? Na verdade, eu vou tentar fugir do Drex o tanto quanto eu puder, porque... eu também. Se um dia conseguirem estabelecer o Drex como padrão do Brasil, as liberdades individuais vão estar sob forte ameaça. Recomendo um livro, então, pegando esse gancho. 1984, do George Orwell. Tem um filme dele, pra quem não gosta de ler, tem filme dele. Então dá pra assistir o filme também. Mas é sobre isso. Eu tava numa conversa com o Jason há uns meses atrás e aquilo me assustou. Ele falou assim, Robert, com o Drex, ele vai ser... É que nem a nota do real, né? Se vocês nunca perceberam, mas ela tem uma numeração lá embaixo. Então, cada nota de real, supostamente, ela é única, né? Uhum. É a mesma coisa com o Bitcoin, que nem o Pedro falou, enfim. O Drex, ele vai ter um código, como se fosse, sei lá, um código de barra, não sei se eu posso falar isso, mas um código, né? E o governo pode simplesmente falar assim, esse Drex que você tem aí, que é 50 Drex, vai... Esse especificamente você só pode gastar para comprar esse pão nessa padaria. E até uma data X. E até uma data X. Mas e se eu quiser comprar o mesmo pão em outra padaria? Ou numa outra data? Não pode. Tem que ser até a data X. E depois o que acontece? Aí é a questão da liberdade, né? Ou, por exemplo, gastou tu não demais. Pode sair, né? Tu não pode sair de uma região, tá com lockdown, um negócio. Sim. Não, tu só pode ficar 5 km. Então, se tu sair 5 km, tu não consegue mais pagar nada. O teu dinheiro não vale nada. Ele só vale naqueles 5 km, porque tu não pode sair dali pra não espalhar aí e tem um ponto assim, já vi algumas pessoas do governo falarem que isso não vai acontecer. A questão não é tipo se vai acontecer ou não, é quando isso vai acontecer. Porque o governo tendo um poder desse na mão dele, ele vai usar isso. E curiosamente, se for olhar todos os vídeos todo o material de divulgação do Drex, todo porta-voz em entrevista ele fala de controle. Então seria infantil a gente achar que um troço que tem previsto foi criado para isso, foi criado para controlar, ele não vai controlar. E a desculpa que eles dão é que vai controlar o tráfico de drogas, vai controlar, sei lá, né, lavagem de dinheiro. Só que vai controlar também alguém que falou mal de um político importante no X e aí eles vão bloquear o X do cara e vão tirar o dinheiro dele também, né? Porque vai ser possível fazer isso. Inclusive vai ter o dinheiro do X, né? Aí imagina tu tá usando o X de banco, aí tu postou um negócio lá que eles não gostaram, aí corta o X e já perde o banco junto. Mas aí que é a questão, volta até pro Bitcoin. Vocês lembram que há uns anos atrás, não vamos recordar agora a data exata, mas que o Mark Zuckerberg ele queria criar uma moeda do Facebook, a Libra. Era Libra. O que teve de governo, Libra, não. o que teve de gente, de governo, de presidentes, de bancos centrais indo atrás dele e falando, não faz isso, por quê? Porque ele tem sobre domínio dele, ou sobre ao acesso dele, cerca de 3 bilhões de pessoas. Então você criar uma moeda para 3 bilhões de pessoas assim, o poder que esse cara não teria. E ele ia possivelmente acabar com dólar, com euro, com qualquer outro tipo de moeda. E aí que tá, com o Bitcoin você não pode fazer isso. Com o Bitcoin você não pode mandar uma mensagem lá pro Satoshi, porque não sei se você quer explicar quem é o Satoshi ou não. O Satoshi é um pseudônimo que foi usado, né, como criador do Bitcoin, mas ninguém acredita que seja só uma pessoa, mas um grupo de pessoas, né? Eu acredito que foi a CIA. E a NSA, juntos. Pode ser, ninguém sabe. O que é curioso é que tinha um desenvolvedor que estava junto com o Satoshi e ele foi dar uma palestra na CIA. Era o Gavin Anderson, né? E aí depois da palestra na CIA, o Satoshi sumiu. Então... Ele ganhou $3 mil para explicar lá na CIA, a galera não curtiu muito. O pior é que eu tenho essa tese de que o Bitcoin foi criado pela, enfim, CIA, as agências de 3 letras, né, que eles chamam. E acho que inicialmente eles meio que deixaram solto e o negócio começou a tomar uma forma muito... Acho que perdeu o controle. Uhum. Eles usavam, acho que para financiar, né, Black Ops, Sim. Aquelas coisas que eles... fazem coisas que se eles forem pedir pro governo, não, eu quero dinheiro aqui pra jogar bomba lá nas criancinhas, não sei onde. Pô, não tem como dar dinheiro, né? Aí eles vão lá, plantam umas coisas no Afeganistão, vendem pelo mundo, mandam pro México, mandam pra lá. E um dos jeitos que eu imagino que eles criaram a criptomoeda pra conseguir eles mesmos transacionar o dinheiro deles. E inicialmente, acho que o Bitcoin começou a meio que tomar uma forma, porque eles... soltaram o bicho, eles não tinham mais controle total sobre o que estava acontecendo ali na rede.
E aí lá em 2014, acho que teve até uma questão do Roger Ver, né, o que era o Bitcoin Jesus. Na época que eu entrei, ele era conhecido como Bitcoin Jesus. Agora ele tá quase indo preso, coitado. E acho que em 2017, quando teve toda a história do Bitcoin Cash, que ele queria que o Bitcoin fosse cash, fosse dinheiro, que é o que está escrito no white paper, né? Peer-to-peer Electronic Cash System, que era para usar como dinheiro. Só que hoje, como não dá para usar como dinheiro direito, claro, tem a Lightning Network, mas ainda tem que confiar, porque eu não entendo muito bem a Lightning Network, mas eu sei que tem que confiar em um nó, é meio bagunçado, meio complexo. E aí, pô, não tem como mandar mais Bitcoin para comprar um cafezinho. O que a gente vai fazer? Ah, não, agora não é mais dinheiro, agora é reserva de valor. Aí mudou. Daqui a pouco, não, agora a gente tem o ETF. Nem precisa mais tua chave. Compra o ETF aqui, tu vai ficar rico. Vai mudando a narrativa. E eu acho isso um problema. E foi, inclusive, um dos motivos que eu larguei as criptomoedas. Porque eu vi, pô, é um ativo anticrise, reserva de valor e tal, meu dinheiro. Aí chegou o Covid, caiu 60% em um dia. E só não foi a zero porque as corretoras pararam. A BitMEX lá eu tava tentando comprar e eu não conseguia, não podia mandar ordem. Fizeram um circuit breaker. Não, mas isso também ele é com qualquer ativo financeiro. Tipo, bolsas ao redor do mundo inteiro caíram absurdamente na época da pandemia. Não, mas é que o Bitcoin, ele ia a zero, porque tem muita alavancagem. Não ia ficar em zero, mas ele ia bater em zero. Aí todas as corretoras iam falir. Mas daí eles fizeram uma reunião lá, o Arthur da BitMEX, o CZ da Binance, todos os caras mais... o Arduino lá, o Paulo Arduino da Tether. Eles, não, vamos fazer aqui porque senão vai fazer uma cascata de liquidação. E aí, pô, esse cara aqui vai ser liquidado. Aí eles têm que vender a posição dele. Aí cai e pega a liquidação daquele outro. Aí o Robert toma a liquidação, ele vende, aí cai mais. Aí o Jason toma a liquidação, aí eu tomo. E vai fazendo uma reação em cadeia tipo uma bomba atômica. Que gera um nêutron que gera 2. Aí os 2 geram 4. E chega um momento que fica uma cascata, não tem ninguém comprando, todo mundo desesperado. Ele ia quebrar todas as corretoras. Aí eles chegaram com o Banco Central das criptomoedas, o Tether. Aí eles chegaram imprimindo um monte de dólar Tether, que não tinha, com certeza não tinha lastro. Acho que hoje até deve ter. Não, acho que não tem, não. Eu acho que hoje talvez esteja próximo de ter lastro, mas naquela época eles com certeza não tinham lastro para aquele monte de bilhões de dólares. Aí eles chegaram imprimindo um monte de dólar Tether e comprando Bitcoin com esse dólar Tether e a galera, agora vai estar subindo, tá subindo. Só que estava subindo o par Bitcoin dividido por dólar Tether. Praticamente, acho que deve ser 5% hoje do Bitcoin que tem o volume negociado em dólares. O resto é tudo dólar Tether, USD Coin, BNB Coin, sei lá, todas essas moedas. Porque, na verdade, ninguém está transacionando dólares. Entra o dólar Tether e fica sempre naquele mesmo. Então, eu tenho muito medo do que pode acontecer se der um problema com o Tether. E foi um dos motivos que eu achei que o Tether ia quebrar em 2022. E eu não comprei o fundo em 2022. Quando quebrou a FTX, eu pensei, agora Tether vai quebrar. Aí eu vou comprar $3.000. Tem até vídeo meu de março de 2022... falando que quando batesse, acho que eu falei 12 mil, 9 mil dólares, eu vou comprar. Porque eu achei, se quebrar o Tether, provavelmente vai abaixo de 10 mil. Só que deles não quebrar, eu não comprei. Não comprei mais, fiquei com bem pouquinho. Mas eu vejo esse como o grande problema das criptos, que tem um banco central das criptos. E ele ainda pega esses dólares e empresta para o governo americano. Então ajuda a financiar. Eu lembro quem que eu vi comentando que disse que, na verdade, as criptos estão ajudando a financiar o governo dos Estados Unidos. Porque o cara tem um monte de Tether, tem 100 e poucos bilhões, mais o SDC, é tipo 200 bi que tem lá, tá lá com o governo, tá emprestado pro governo. Então o próprio cripto tá ajudando o governo. Eu acho que tem um ponto que é bom comentar nisso, que assim, é que existe as criptomoedas, que tem diversas, tem mais de 50 milhões. Acho que já é bilhões. Dizer, muito, sei lá. muito. Acho que já chegou em bilhões. Porque como o código, essa é outra coisa legal de falar, o código fonte, né, a receita de bolo, vamos dizer assim, do Bitcoin, ele é aberto. Então se eu quiser ir lá no repositório do Bitcoin, copiar ele e lançar a moeda... Bitcoin 2. Sei lá, ILL Coin, eu consigo lançar com base no código do Bitcoin, fazendo algumas alterações, Sim. né? O Litecoin até ele surgiu disso, né? O Litecoin foi uma cópia do Bitcoin e alterado alguns parâmetros dele e eles lançaram o Litecoin. Então, assim, a barreira de entrada para a criação de uma criptomoeda, isso se a gente não for olhar até os tokens, né? Dentro da rede Ethereum, aí fica gigantesco o negócio. Então, tem muito, né? Muito. Tem muito. Então, diante disso, a questão é assim, toda tudo que o Pedro falou que está certo, tem que ter esse receio mesmo, mas isso é atribuído a
algumas criptomoedas, né? Ou há uma criptomoeda que seria o Tether, que é a mais usual, no caso. Porque supostamente um Tether ela vale $1. Supostamente isso. Mas eu ainda sou um pouco, talvez, não sei se eu seria romântico ou ingênuo. Não sei, pode ser. Mas eu creio que, assim, que a questão de você entender o ponto filosófico do Bitcoin me protege disso. E é claro, o outro ponto que me protege disso é não estar 100% exposto ao Bitcoin. Porque o Tether é uma coisa, o Bitcoin é outra. São parâmetros diferentes, são lógicas diferentes, são similares em alguns pontos, é claro, mas são coisas diferentes, né? Então, eu penso muito nessa questão, assim, tipo, o Bitcoin pra mim, mesmo que aconteça algo similar novamente, duvido muito que ele quebre, assim. Mas É que nunca vai quebrar, posso estar sendo romântico. porque no final, no pior dos casos, vai estar lá o Jason comprando. É isso que eu pensei, que vai ter alguém que vai Se ficar. chegar R$1, o Jason comprando. Porque que tá, quem criou, tem essa teoria da conspiração que foi a CIA e a NSA, mas tem também a teoria de que, e isso não é teoria, isso tem até documentários falando, que o mundo de criptomoedas, ele é muito antigo, eles são de 70, 60, 70. Então, assim, há 50 anos vai. Então, existem pessoas que elas querem criar um dinheiro onde o Estado ele não tenha domínio sobre aquele dinheiro. O Bitcoin talvez seja a cereja do bolo. Vamos dizer assim, o primeiro caso de sucesso dessa tentativa, né? O Bitcoin conseguiu resolver alguns problemas que existiam antes do dinheiro digital, né? O maior problema é o gasto duplo, que a gente fala, que é, se o troço é digital, eu faço uma cópia, né? Eu tenho lá, sei lá, minha música em MP3, eu copio num pendrive e eu tenho 2 cópias daquela música, né? Sim. O que me impede de eu fazer isso com dinheiro também, né? Uhum. É o que se chama de gasto duplo. Então, o Bitcoin, o algoritmo do Bitcoin conseguiu resolver esse problema do gasto duplo, né? E ele foi a primeira moeda que fez isso, né? Se ela vai ser a que vai se solidificar no longo prazo, não se sabe, né? Historicamente, na área de tecnologia, quem inventou uma tecnologia geralmente não se estabelece. Talvez o Bitcoin seja uma... Ou não, né? Ou não, né? Não sei. Ninguém sabe, né? Então, assim, é importante também, como tu falou, a pessoa ter conhecimento e não tomar decisões só com base no que o que a gente está falando aqui falou. Então, estudar e ver se faz sentido para ti ou não. Tá ciente dos riscos, né? Eu acho que o maior problema do Bitcoin e das criptomoedas em geral é a quantidade de golpes que existem no ecossistema, no entorno. Sim. Né? Então, Melania Coin. Isso sem falar do Milei a semana passada, né? Milei fez aquele negócio com a Pior com que a do Libra, Milei, né? eu tava vendo uma entrevista e eu acho que... Eu não sei. Eu tô dando um pouco do benefício da dúvida. Acho que ele não fez tanto de sacanagem. Acho que ele fez sacanagem. Teve 2 opções mas pra foi ele. menos sacanagem ou do que ele parece. foi muito ingênuo ou ele foi muito burro. Não, mas parece que foi 3 horas depois que lançaram a moeda, ele já tava É que eles não achavam que ia ficar daquele tamanho. E todas as moedas estavam liberadas. O negócio do Trump, lá da Melania, as moedas não estavam todas liberadas. Aqui parece que tinha mais. Eu não olhei lá o... acho que é em Solana, né? Até eu posso olhar. Solana. Eu não lembro, não sei como é que era, mas acho que não tinha tanta moeda bloqueada. E aí, um dos desenvolvedores, que era o Hayden, não sei o quê, tem umas entrevistas com ele que ele tá tentando me limpar a barra dele e do Milei. E, claro, foi sacanagem o que eles fizeram, só que ele disse que os outros iam começar a vender. Aí ele pensou, pô, em vez desses caras vender e pegarem todo o dinheiro e aí vai despencar esse negócio, eu vou vender antes deles. E agora ele parece com 110 milhões de dólares que ele ganhou vendendo. E aí ele tá decidindo o que ele vai fazer. Se ele vai investir na Argentina, em empresas argentinas de tecnologia, ou se ele vai comprar de volta em Libra, ou se ele vai dar reembolso pra galera que tinha pouco dinheiro e perdeu. É um furdunço, mas ele tem 110 milhões de dólares em USDC, parece, que tá lá e tá guardado. E aí ele estão tentando decidir o que vão fazer. E, claro, eles podem simplesmente comprar isso aí e a cripto vai subir de novo. Só que ele falou, pô, se eu comprar isso aqui, os caras vão vender de novo. E aí vai cair de novo. Sim. Por isso que, assim, no final, se você for para analisar, o dinheiro sempre parte do princípio de confiança. Sempre assim. Confiança. O dinheiro estatal é confiança no Estado. O dinheiro privado é confiança em alguma pessoa, um grupo de pessoas. Mas é isso. É o mercado. É o mercado. Essa é a realidade. Não tem muito como fugir disso. O único dinheiro que não tem passivo
é metal e Bitcoin. Algumas outras criptos, mas acho que só o que? Litecoin e talvez Monero. E é isso, não tem muitas. A maior parte das outras, tipo o Ethereum, pô, já teve hack de Ethereum que eles deram rollback. Inclusive esse da Bybit, tem que falar com o... Como é que é o... Vitalik? Vitalik, Tem que falar com o Vitalik pra ele mandar de volta os Ethereum. Porque no Ethereum eles conseguem mexer. No Bitcoin não tem como falar, tipo, vou ligar aqui pra central do Bitcoin. Pô, me roubaram aqui, deram golpe, manda de volta. Não tem como ligar pra ninguém. Eu acho que duas coisas bem importantes que o Ethereum fez foi essa questão de dar o rollback, eles fizeram isso. Mas você acha isso bom? Não, é ruim. Ah, tá. É ruim. E a outra coisa foi que eles fizeram, eles acabaram com um algoritmo de Proof of Work, né, que é a mineração como a gente conhece. Eles mudaram para Proof of Stake. Se não me engano foi em 22 ou 23, eu acho. Ali eles destruíram a segurança do Ethereum, porque o que garante que a criptomoeda não vai ser emitida ou falsificada, vamos dizer assim, é a força de processamento do Proof of Work. A partir do momento que eu abandono esse algoritmo, eu posso gerar moedas do nada e aí a moeda ficaria puramente eletrônica, né? Que é o caso do Ethereum. Por isso que o Ethereum eu não confio. Que aí entra aquela questão de você poder inflacionar a moeda. Sim. Né? Inclusive o Ethereum não tem limite, né? Não tem limite, E ele vai inflacionando a la louca. Só queria falar uma outra coisa não sei se tu pode mostrar na câmera aí. A gente falou de privacidade. Dá pra mostrar nessa aqui. Tu consegue... não. A gente falou de... Não sei se pega aqui. Aqui? Não sei se vai pegar. Nessa aqui ou nessa ali? Não, Essa. Aqui. Isso aqui é uma carteira de Bitcoin, vamos falar assim. OpenDime, né? Que é uma forma de eu transferir Bitcoins de forma anônima. Então eu posso carregar essa carteira, ela tem um lacrezinho aqui. Quantos Bitcoin tem aí? Que tem 0. Ele já roubou tudo. Tem um lacrezinho que... isso aqui é como se fosse um pendrive, eu plugo no computador e ele me mostra a carteira, mas eu não tenho acesso à chave privada. Eu não sei a chave privada desse cara. Eu só vou saber quando eu romper esse lacre, aí ele aparece, ele abre um arquivinho TXT e ele aparece a chave privada. Para que serve isso? Então, por exemplo, eu tenho um Bitcoin aqui, se eu vou te pagar, tu comprou um Bitcoin em mim, eu transfiro isso aqui para ti, e essa transação ela não aconteceu na blockchain. Então, é uma forma da gente conseguir uma certa anonimidade. Será que o Satoshi vendeu os Bitcoin dele assim? Tá intacto, né? Tá parado, né? Tem mais, mas esse aqui também, se tu me vender, eu deixo parado. Só que daí quem comprou deveria usar também, né? Depende. Depende, dá uma carta na manga e quando vê. É uma tese também que eu tenho. Eu tenho medo desses Bitcoins do Satoshi. O que acontece se vender 1 milhão de Bitcoin? Ele tem quantos mesmo naquela carteira? 1,1 milhões, eu acho. É que não é uma carteira só, são várias. É que ele minerou no começo, né? As primeiras ali, então... 50 bitcoins, 50 bitcoins, 50 bitcoins. Deve ser bom, né? Cada 10 minutos fazer 50 bitcoins. Nossa senhora. Hoje em dia o cara fica bem se em 10 minutos fizer 50 bitcoins. Eu acho que se esses bitcoins forem movimentados, vai ter uma queda. Porque o pessoal vai ficar assustado. Porque 1 milhão de bitcoins, né? 1 milhão e... Imagina, comprou uma dessas carteiras. Chegou lá e descobriu o Satoshi. Não, eu vou comprar uma carteira dessa. Prometo que eu não vou mexer. Ou nem promete, porque naquela época ninguém sabia o que ia acontecer. Acho que quem criou tinha ideia do tamanho que ia ficar. Sim. Aí imagina, tu compra e tem aquela carta na mão. Pô, eu tô 50 bitcoins aqui guardadinho. Aí um dia, puta, mas tá muito caro. Eu quero comprar mais bitcoin. Aí ele só manda, não precisa nem vender. Ele só manda daquela carteira pra outra Bitcoin, despenca e ele compra tudo. É uma estratégia boa, só sai movendo um monte de carteira, despenca o preço, ele compra mais e deixa lá, nem vende. Sim. Seria uma estratégia, é o que eu faria. Eu sempre penso o que eu faria, né? Seja o governo, seja alguém que tem muito dinheiro. Sempre penso o que a outra ponta faria, né? Eu acho que a gente, não sei se pode talvez assim começar a pensar numa questão sobre estratégia de proteger seu patrimônio. A gente já falou um pouco aqui até sobre isso, né? Uhum. Então a gente falou sobre o dinheiro, falou sobre o que seria um dinheiro como moeda de troca, falamos sobre real, dólar, falamos sobre Bitcoin, prata, ouro, sobre proteger o seu dinheiro. Eu vou deixar uma dica, eu dei um presente para os dois, eu vou pedir para o Jason pegar o seu aqui, Jason. Opa. Aí, ó, cada um mostrou uma coisa, né? Então eu não podia vir aqui e não mostrar nada. Eu dei um presente pra cada um aqui, ó. Eu escrevi um livro. O nome do meu livro se chama Produtividade e Sustentabilidade Financeira. E tá autografado? E tá autografado. Eu autografei pra eles aqui, tá?
autografei. Minha letra é muito feia, mas enfim. O livro é muito simples, tá? Muito simples. É nada que os dois não saibam. Não é nenhuma... Não tem nenhuma... Vou deixar em pezinho aqui. Isso. Não tem nenhuma nova teoria econômica, nada disso. Mas eu acho que é mais uma questão de ajudar a qualquer um a poder pegar o livro, ler ele em 180 páginas, que dá... No final de semana você lê ele. E você tem o mínimo de conhecimento. E aí é que eu puxo o assunto de como que a gente pode proteger a nossa vida, a nossa liberdade, para que a gente possa não estar tão dependente do Estado ou de um grupo de pessoas que seja, né? Não estar tão influenciado pelo Satoshi, por exemplo, né? Enfim, o que vocês podem me dizer? Eu acho que até aproveitar, eu ia falar isso antes e te esqueci, agora eu lembrei que tu comentou. Além de proteger, de proteger o nosso dinheiro para ter a liberdade, tem diversas outras formas que a gente precisa proteger a nossa liberdade. Porque não adianta, eu tenho um monte de moeda, aí dá uma calamidade, cai a luz, dá uma bagunça. Nesse momento, o que é mais importante? Preciso estar com o tanque do carro cheio. Uhum. Preciso ter um pouco de comida para pelo menos uma semana. Eu fiz um estoque de café lá em casa, mas sei lá, vai que sobe o preço do café. No pior dos casos, eu tomo café, igual vou tomar. Então, eu gosto muito de fazer estoque. Às vezes as pessoas acham que é meio loucura, só que é meio como se fosse um investimento. Porque, por exemplo, vou comprar pasta de dente. Pasta de dente eu vou usar até morrer. Então, a pasta de dente não vai estragar rápido. Eu já chego lá, tem promoção no Atacadão, compra, 10 pastas de dente gigante, e aí eu fico 2 anos sem comprar pasta de dente. Então é uma ideia, eu já vou economizar, pelo menos a inflação, porque a pasta de dente vai ficar mais cara, com certeza. Então é estocar coisas, ter um pouco de proteção na comida, ter água, ter metais, ter um pouco de Bitcoin. Preciso fugir. Tenho dinheiro. Eu fui pra algum lugar e não levei nada. Mas eu tenho aquele Bitcoin lá que não é minha carteira. Então, ter essa diversificação não só nos investimentos, mas também na nossa vida. Seja de comida, seja de rede de amigos. É importante, ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Então, eu moro numa cidade e não conheço ninguém. Se der qualquer problema, tá ferrado. Não tem ninguém pra te ajudar, vai ficar lá sozinho. Então, ter amizades, ter networking, ter contatos, planos, ideias e, obviamente, ter um portfólio diversificado para ter mais funcionalidade para a vida. E a gente precisa disso para a liberdade. Né? O dinheiro é obrigatório, porque se a gente não tem dinheiro, não dá para fazer nada. Né? Eu não conseguiria nem estar aqui, porque não ia ter carro, não ia ter gasolina, não ia ter Uber, não ia ter nada. Então, não é só o dinheiro que é importante, mas, claro, o dinheiro é o mais difícil de resolver, de certa forma. Claro, a não ser que eu queira ser off-grid, ter baterias e painéis solares e fazendas e tal, é um pouco mais difícil. Eu gostaria, um dia vai acontecer, mas o dinheiro parece uma coisa absurda. A pessoa, mas não sei investir e tal. Compra ali uma renda fixa de liquidez, um tesouro, compra um pouco de ouro, um pouco de prata e um tiquinho Bitcoin. Já tá melhor do que 99,9% das pessoas. Então, não é tão difícil quanto parece. Pode parecer algo muito complexo proteger o dinheiro, mas não é tão difícil. O mais difícil é todo o resto. Esse é um pouco mais complexo de criar uma rede. O mais difícil é você viver do jeito que você tá, confiando plenamente no Estado, né? Esse que é o mais difícil. E você? Bom, eu tenho uma estratégia de sucesso de financeira, né? Vou até mostrar aqui para vocês o ganho. Eu cheguei aqui ao meu primeiro $1 milhão aqui, ó. Não sei se dá para ver bem na câmera. Pena que são $1 milhão do Zimbábue, né? Não vale quase nada. Mas você tem $1 milhão, cara. Quase nada, não vale nada. Não vale nem papel. Eu acho que o papel é mais caro do que... Mas eu acho que uma dica boa de investimento invista primeiro em você mesmo. Adquira conhecimento, adquira habilidades que sejam úteis para a sociedade, porque a gente falar assim de compra Bitcoin ou compra ação, etc., para uma pessoa que ganha um salário mínimo, a gente não consegue saber quanto dinheiro essa pessoa consegue deixar livre por mês para investir, né? Então, se essa pessoa ganha um salário mínimo, de repente ela faz um curso lá de, sei lá, instalação de ar-condicionado e começa a oferecer, ou instalação de portão eletrônico. Esse cara ele vai ter um salto gigantesco na qualidade de vida dele, no dinheiro que ele vai conseguir
ganhar, né? E aí a partir disso, aí começar a olhar, quando ele começar a ter dinheiro excedente, aí ele começar a olhar para diversificação, para metais, para ações, na questão de cripto. Aí a minha dica seria, se vai entrar no mundo de cripto, cuida muito onde vai colocar o dinheiro, porque tem muito golpe. Tenta fazer autocustódia, porque se os bitcoins estão contigo, na tua carteira de autocustódia, ninguém tira, ele é inconfiscável. Nem o melhor computador do mundo vai conseguir tirar. Só com uma furadeira no joelho. Único jeito. E tem que ser, não pode ser muito, não pode apertar muito, senão a pessoa esquece a senha e também não adianta. É verdade. E tem esse que né? Chega nesse ponto, você pode até perder essa carteira, mas se você lembrar das palavras-chave, você consegue recuperar a carteira. Mas daí é muita coragem, né? Não. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Lembrar as 12 ou 24 palavras Mas existe essa possibilidade. Existe. Isso é uma coisa legal também. As pessoas acham que o Bitcoin ele fica na tua carteira, né? Na verdade, ele não está na tua carteira. Tua carteira ela é o endereço. É o endereço. Elas são as chaves para tu ter acesso ao teu Bitcoin. O teu Bitcoin ele está na nuvem, ele está na blockchain, está na internet, né? Então, se eu, por exemplo, eu criei uma carteira no meu celular e coloquei lá alguns Bitcoins, deixei salvas 12 palavras de recuperação ou as 24 palavras de recuperação, e esse meu celular morreu, por exemplo. Eu vou lá, compro um novo celular e insiro as minhas 24 palavras de segurança e aqueles fundos vão aparecer no meu celular novo que eu acabei de instalar. Então, assim, a forma que a gente garante que o Bitcoin não vai ser perdido é eu manter a minha chave privada, né? Ou as minhas 12 ou 24 palavras guardadas, de preferência em papel, que é a melhor tecnologia, mais durável tecnologia de armazenamento de dados que existe. Tem aquelas de mundo. metal também, que é uma plaquinha, assim. Também, já vi. Com punção, né? Eles vão funcionando. Aquela só que eu vi. Legal. É legal, só que eu vi uns caras fazendo, eu acho que tem que tomar bastante cuidado, porque se tu faz um troço errado ali e depois esquece... É difícil de ler depois. Depois pra ler, ou se confundir, né? Pô, eu funcionei... Eu vi um vídeo de um cara fazendo que a plaquinha dele tinha um furinho a menos do que a outra. Daí tinha uma instrução lá, quando é assim, aí o último que deveria estar funcionado, ele não funciona um outro. Então, daqui a 5, 6 anos, o cara esqueceu essa regra e acabou. O cara tá com 70 anos, tá esquecido. Alzheimer já, daí... Não, daí não. Aí é eu penso que sim, a maneira de proteger. Eu vou falar de liberdade, não vou falar nem de patrimônio, mas vou falar, de proteger a minha liberdade ele passa por várias coisas, né? Já comentei algumas aqui sobre conhecimento e tal, mas acima de tudo eu penso em, como todo bom indivíduo que sou, e tenho a liberdade de falar o que quiser e também de escutar o que deve ser escutado, eu vou falar o que me permita falar um pouco sobre o que a palavra de Deus fala, a Bíblia, e ela fala que nós somos corpo, alma e espírito. Então, eu acho que você tem que cuidar do seu corpo, acho que já parte desse princípio, porque você pode ter 1 milhão de prata, 1 milhão de Bitcoin, mas e aí, se você estiver numa cama, o que isso adianta, sabe? Então, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde mental. A gente passou por um problema de pandemia há 4 anos, 5 anos atrás. Pessoas ficaram... Fazendo aniversário. Pessoas ficaram doidas, assim, porque você não tinha contato social. Então, você entender isso, né? Você entender como lidar com a sua mente. Espiritualmente falando, eu acho que a fé, ela te ajuda a você ter um propósito de vida, você ter princípios, né? Tem coisas que o dinheiro não compra, o Bitcoin não compra, a prata não compra. E uma dessas são os seus princípios. Então seria isso. Outras coisas é diversificar. Compre um pouco de prata, tem um pouco de prata, tem um pouco de Bitcoin, tem um pouco de ETFs, tem um pouco de ações Brasil, lá fora. Particularmente eu não gosto da ideia de a pessoa não ter um local que ele possa chamar de seu. Eu tenho essa visão pelo menos. Então acho que todo mundo deveria pelo menos ter uma kitnetzinha dizendo assim, não, isso aqui é meu, é minha casa. Isso transmite segurança para você tomar suas boas decisões. E ler muito, cara. Ler muito. Você tem que ler muito, estudar muito e estar sempre atento, porque uma coisa eu sei, o Estado ele nunca vai pensar em você. É verdade. Acho que até queria complementar e falar que eu concordo muito com uma coisa que o Jason falou, que eu falei ali sobre algumas questões de se proteger, não só na parte do dinheiro, e acho que ele fez um ponto aqui que queria até enfatizar,
o quão importante eu acredito que ele seja. De que não adianta eu tentar, eu ganho 3 mil, 2 mil, e aí, não, vou fazer um investimento agora e vou ficar rico. Uhum. E eu vejo isso muito agora, tigrinho, bet de futebol, meme coin, todo mundo querendo ficar rico rápido. E beleza, alguns até ficam. Normalmente quem criou o negócio, quem tá fazendo sacanagem, quem tá vendendo curso de como ganhar, na verdade ele tá ganhando dinheiro com curso, não com... Eu vi curso de roleta. Cara, quem que compra um curso de roleta? Cara, pelo amor de Deus. Sempre tem gente que vai comprar um curso de roleta. Tem que ter um mínimo de informação para não comprar uma coisa dessa. Então, acho que é muito pertinente o que o Jason falou, de investir em si mesmo. Porque nada vai conseguir dar um retorno tão bom, principalmente quando tem pouco, né? Se eu sou bilionário, beleza, só deixar o dinheiro lá, tu já tem o dinheiro aos teus soldadinhos, ele já bota eles pra trabalhar. Já trabalha pra você, né? Exatamente. Mas enquanto tu ainda não tem os soldadinhos, tu tá tentando criar o teu exército, tu precisa virar um soldadão, precisa saber muita coisa, precisa aprender. O exemplo ali de ar-condicionado, eu acredito muito nesses trabalhos manuais. Eu acho que eles vão crescer muito hoje em dia. E eu digo, eu tenho 3 irmãos mais novos. E eu falo pra eles, cara, vai ser eletricista, entendeu? Encanador, até instalador de ar-condicionado é um pouco mais fácil. Não precisa nem fazer, eu acho que um curso técnico. É só aprender a instalar e instalar. Eu já fiz tudo errado. Mas perdi todo o gás. Eu perdi todo o gás do ar-condicionado, mas tá funcionando. E eu acredito que seja exatamente isso, investir em si mesmo, fazer cursos, aprender coisas, ler livros, porque se tiver o conhecimento, se tiver experiências, trabalhar, não adianta ficar ganhando Bolsa Família, vai ficar sempre no Bolsa Família. Tem que fazer um trabalho para conseguir sair do Bolsa Família para daí poder ganhar mais. Se eu ficar sempre ali, eu nunca vou conseguir sair, eu vou ficar sempre naquela corrida ali, sobrevivendo, mas eu não vou viver. Então é muito importante investir em si mesmo, networking, ter amigos, estar junto com a família, teus pais, irmãos, tios, enfim, e crescer dessa forma, conseguir ganhar mais. Quando tiver, já beleza, tô ganhando bastante, tá sobrando, tô vivendo bem, eu acredito muito em investir na própria vida, que vai em linha com a saúde. Tipo, eu gasto muito dinheiro com comida, porque eu penso, eu não vou comprar aquela ali que tá um monte de porcaria, cheio de óleo ruim, os produtos que foram feitos sei lá de que jeito. Eu gasto mais porque eu tô investindo na minha saúde. Na sua saúde física. Porque se eu for pensar, e não é nem no longo prazo, se eu for pensar no médio prazo, já vale a pena. Eu vou ter menos dinheiro para comprar prata, para investir, só que eu vou estar muito melhor para poder trabalhar e ganhar mais dinheiro. E aí eu vou conseguir comprar mais prata, investir, ter ações, enfim. Então acho que é muito pertinente o que o Jason falou e eu concordo muito, assim. Sim. Vocês dois, na verdade, eu fiz um resumo, né? Um resumo meio campo. Os dois, Exato. Não, acho que é exatamente isso. Investir em si mesmo, depois pensar em querer investir. Porque, eu não vou comprar prata para ficar rico. Eu compro prata para não ficar pobre. Compro ouro para não ficar pobre. É uma proteção do meu patrimônio. Eu quero pelo menos manter o meu poder de compra. E o ouro, na verdade, é para manter o poder de compra. Até se botar um gráfico do M2 do Brasil, isso para quem não conhece muito coisa de gráfico, mas se botar lá no TradingView o M2, que é o BRM2, e dividir pelo ouro em reais, ele fica fazendo para cima e para baixo, e ele nunca sai, ele tá sempre bem no meio campo, ele vai para cima e para baixo, porque não é o ouro que está subindo em relação ao real, é só a base monetária de reais que está subindo e o ouro vai acompanhando. Não é exatamente no mesmo ritmo, que ele vai mais rápido, mais lento, mas o ouro é para não perder. Eu vou manter o meu poder de compra. E você falou uma frase que é inteligente mesmo, que é o sentido assim, a gente tem que parar de ter a visão de eu quero ficar rico. Não que isso seja errado, não me entenda errado, não me interpretem errado. Mas acho que se a gente for um pouco mais conservador no sentido assim, eu não quero ficar pior do que eu já estou, e começar a pensar assim, de proteção de patrimônio, não de acumulação por acumular, acho que a vida da pessoa já dá uma guinada absurda assim, né? Então, que nem você comprou um hambúrguer com Bitcoin. Cara, aquilo te fez bem. Sim. Não interessa se daqui a tanto tempo vai valer mais ou não. Então, é você proteger o seu patrimônio, proteger a sua vida, proteger a sua família. É isso. Exato. Então é isso, pessoal. A gente já passou bastante do nosso horário, imagino, tá? Eu vou deixar aqui o meu abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários alguma dúvida que vocês possam ter. Vai ter provavelmente o contato do Pedro, do Jason, meu. Podem mandar mensagem pra gente.
E é isso, boa noite. Acho que vocês também querem se despedir, né? Acho que agradecer aí todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado bastante. A gente vai fazer vários podcasts aqui no LL. Vamos trazer bastante gente aí interessante. Esse aqui foi um podcast interno, porque a gente acaba tendo tantos membros que, enfim, querem ter oportunidade. Eles têm habilidades diferentes também. Tem membros que sabem de uma coisa que eu nunca imaginava que alguém seria expert. Então, é interessante a gente ter esse contato lá no ILL. E quem for aqui de Joinville, claro, a gente vai ter, se eu não me engano, em março ou abril. Em abril vão abrir as inscrições. E eu recomendo muito, assim, quem for aqui. Tem inclusive pessoas que não são de Joinville, mas que são das cidades próximas. Sim. A gente tem só um encontro nas segundas à noite. Então, dirigir ali meia hora, uma hora, para vir um dia na semana. Não é uma coisa absurda de vir de cidades próximas. Então, recomendo muito. Se inscreva aqui no canal do YouTube. Sigam o nosso Instagram, ILL Joinville. Então, Jason, aí se quiser falar mais alguma coisa também, beleza. Se despedir. Também queria agradecer, obrigado aí, espero que o pessoal que está assistindo aí tenha gostado tanto quanto eu gostei. Acho que foi uma conversa muito legal. E eu acho que a minha mensagem final, pegando todo o apanhado aí do que a gente falou de investir em si mesmo, conhecimento, né? E o conhecimento, ele expande o horizonte da gente, né? E tem uma coisa muito legal no capitalismo, que tem várias coisas que foram inventadas ou surgiram na sociedade que não foram exatamente para o que elas foram desenhadas. Por exemplo, o exemplo do forno micro-ondas, né? Existe a história lá que o cientista estava trabalhando com micro-ondas e a barra de chocolate no bolso do jaleco dele derreteu quando estava exposto ao micro-ondas. Ele descobriu que era um negócio que esquenta alimento e poderia facilitar para cozinhar alimento, né? Então, um troço que não tinha nada a ver, lá dentro de um laboratório, estava fazendo uma pesquisa sobre eletromagnetismo e descobriu um uso prático para aquilo, né? Então, o conhecimento, ele tem isso, né? Quanto mais a gente expande o nosso conhecimento, mais o nosso leque se abre. E aí, pegar o gancho do Instituto também, que a possibilidade da gente poder ter essa conversa que a gente está tendo aqui, ou nos encontros que a gente tem, né? As palestras que a gente recebe de pessoas da sociedade que tem coisas para nos contar, né? Soma muito no nosso conhecimento, e isso é bastante enriquecedor, né? A gente acaba conhecendo gente que provavelmente, se não tivesse o ILL, eu não conheceria vocês. Sim, né? Com certeza. A gente que tem a internet muito fácil, eu conheço gente que pensa como eu, que mora muito longe de mim, e eu imaginava que em Joinville talvez não tivesse tanta gente assim, né? E aí a gente se junta num grupo e descobre que, tem mais gente que pensa como eu, né? Então isso eu acho que é bem legal. O Brasil ainda tem solução, então. Tem. Eu até ali eu entrei faz pouco, entrei na última fase que teve de entradas, foi em setembro, então faz uns 6 meses aí que eu tô na LL. Eu só faltei um dia porque eu não tava aqui em Joinville, e eu adoro ir pra lá, e não sei, acho que pelo jeito gostam de mim, porque eu fico lá depois dos eventos, sempre fico lá conversando, falando um monte de coisa, e são assuntos que a maior parte das pessoas não me ouve, não quer escutar. Tipo, pô, o que você tá falando? É de ouro, de Banco Central, o que é isso? E ali no ILL, pô, eu consigo falar dessas coisas e eu não preciso explicar sobre o que eu tô falando, né? Eu consigo, de fato, falar e aprofundar. A gente faz apresentações, tem palestras ali com pessoas incríveis, muitas palestras maravilhosas. Tem os eventos também, que a gente vai ter um agora em abril. Tem o evento maior, que é do Fórum, em setembro, que inclusive foi como eu conheci o ILL. Eu fui no fórum e fiquei, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, né? Fiquei lá do início ao fim, conversei com um monte de gente, então eu recomendo demais. E o ILL é isso, pra quem quiser, segue ali no Instagram, vão acompanhando, e daqui a pouco vai aparecer ali as inscrições para poderem fazer parte, e a gente aí queremos que tenha mais gente pra gente poder ter mais conhecimento, tragam conhecimento. A gente quer pessoas que saibam mais que a gente, para melhorar o Instituto o máximo possível. É isso aí. Então, legal. Valeu, pessoal. Feito. Obrigado, hein? Um abração. Valeu.